Boa noite. Acho que a gente já está ao vivo. Gente, então depois de algum tempo, né, nós estamos aqui voltando às nossas lives, a nossa loja de artigos religiosos. É uma grande alegria estar retornando. Nós tivemos uma série de lives ano passado, inclusive fizemos uma grande live de Dia das Mães. Fizemos também um momento com a novena de São José. E nós vamos estar retornando, né, as nossas lives com temas aí sobre família, sobre espiritualidade, tá bom? Então é uma grande alegria estar aqui novamente com essas lives. Esperamos, né, que a graça de Deus possa alcançar a sua vida, né, através dessas lives. Eu já vou pedir que você comece a compartilhar também para que mais pessoas possam participar. Hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora do Carmo Escapulário, né? Algumas pessoas, como eu já havia falado, têm o escapulário, fazem uso do escapulário, mas não sabem o porquê, como, né? Às vezes acha bonito e usa, né? E hoje nós vamos ver com o Alan, que já está aqui, essa devoção. Como surgiu, né? Vamos tirar um pouquinho dessas dúvidas. Eu posso usar o escapulário como, de qualquer jeito? O padre tem que impor? Não, eu posso só comprar um e colocar no pescoço? Como que é essa questão do uso do escapulário? E aí você também já pode ir mandando para mais pessoas, né? Para que outras pessoas também possam se informar, outras pessoas também possam viver essa experiência dessa devoção à Nossa Senhora do Carmo, tá bom? Eu vou ver se o Alan já está aqui, para já chamar ele, para a gente não demorar muito. E a gente já dá continuidade à nossa live. Queria saber se vocês estão me ouvindo, quem está entrando aí, se está me ouvindo, se está escutando direitinho a minha voz, se está baixo, se não está. Eduardo, está me ouvindo? Necília, minha amiga, você está me ouvindo? Se vocês estiverem ouvindo, só me diz aí se está dando certo, se vocês estão ouvindo, tá bom? Boa noite, minha amiga Necília. Amo muito você, viu? Deixa eu só procurar aqui para ver se o nosso irmão, amigo já está aqui, o Alan, que vai falar para nós nessa noite sobre Nossa Senhora do Carmo. Bom, deixa eu só verificar aqui. Travou aqui o celular, mas vamos lá. Aí entrou. Tá aqui ele. Está aqui o nosso irmão Alan. Eu não me apresentei, né, gente? Eu vou me apresentar quando o Alan entrar, porque eu já também me apresento para os seguidores dele, tá bom? Então, quem ainda não me conhece, eu já vou me apresentar rapidinho. Tá dando só uma travada aqui no celular, para eu poder chamar o Alan. Alan, dá uma... Pronto, agora acho que vai dar certo. Pronto. Vamos lá. Pronto, agora sim. Alan, se você estiver aí, só pede para eu te chamar aqui, tá bom? Tá certo. Você vai entrar na associação ou posso chamar mesmo pelo teu perfil pessoal? Eu vi que o Alan já está aqui. Posso chamar pelo teu perfil pessoal? Certo. Eu vou chamar pelo da associação, mas você tem que entrar no da associação, né? Para eu poder te adicionar aqui, né, Alan? Vou chamar aqui. Então, nós vamos hoje ter uma live de Nós, Servos de Maria. Manda aqui, para ver se vai dar certo. Só esperar agora. Deu certo, Alan? Só chamando aqui o nosso irmão Alan, da Associação Servos de Maria, para participar conosco. Pronto, acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, né, eu sou a Cláudia, aqui da Marias. Marias Bis, de beleza que inspira santidade, né? Algumas pessoas perguntam por que é bis, né? Mais uma vez, de novo. Mas é porque é a beleza que inspira santidade, né? As iniciais. Por isso que é Marias Bis. Nós estamos aqui nessa noite para falar sobre Nossa Senhora do Carmo,
e também o uso do escapulário, né? Essa devoção que é tão antiga e que poucos de nós conhecemos, né? De uma forma mais aprofundada. Eu sei que em uma live não dá para a gente falar tudo, mas nós vamos aqui conversar com o Alan e ele vai poder nos esclarecer melhor sobre essa devoção à Nossa Senhora do Carmo e também sobre o uso do escapulário, né, que nós usamos muitas vezes sem entender bem como, né, o porquê, que devoção é essa, é um amuleto, né? É para dar sorte, é para proteger, para que a gente usa escapulário? Posso usar como, né? Aquele de correntinha, de aço e de tecido. Estou aqui com o meu que já está bem antiguinho o bichinho, né? Mas a gente vai ter essa experiência hoje de saber um pouco mais sobre essa devoção. Eu estou falando aqui para me ver, gente, não estou conseguindo entrar ao vivo com o Alan. Estou tentando aqui, ele está me mandando a solicitação, mas está demorando um pouquinho. Salve Maria. Maria Cláudia. Boa noite, meu irmão. Que saudade, que Pois alegria é, ter irmão, você. quanto tempo, né? Pois é. Agora já tenho mais um bebezinho, inclusive ele está aqui do lado. Já já ele vai participar também. Sim, sim. Fiquei muito feliz. A família cresceu mais. Cresceu mais, graças a Deus, a Nossa Senhora. É E uma ela queria que você grande se alegria estar com você apresentasse. novamente, né? Mais uma live. E dá Mais boa uma noite para todos que live. já estão aí, né? Eu tô vendo que tem algumas pessoas já entrando aí. Deus abençoe Isso, a eu todos queria que que estão você participando, né? se apresentasse, dissesse como que é a associação, a sua experiência lá na associação, como foi que Deus te guiou, te conduziu por meio de Nossa Senhora a este caminho, né? Porque você é uma pessoa que conhece muito, que vive muita experiência com Nossa Senhora. Eu vi que teve o congresso esse ano que o padre Gabriel Vilaverde foi, né? Gente, quando eu vi que já tinha passado, eu fiquei muito triste. Conta para nós um pouquinho quem é você, como que é a associação, para que nós possamos conhecer melhor. Sim. Meu nome é Alan, né? Para quem não me conhece, eu nasci em Bom Jesus, né? No sul do Piauí. E Deus me usou, né? Fui usado como instrumento de Deus, Nossa Senhora, para fundar uma Associação Católica Servo de Maria. Foi fundada no ano de 2005. A história é um pouco longa, né? Mas eu vou tentar resumir para a gente falar do assunto de hoje. Foi fundada a associação no ano 2005. Começou com a gente vendo a necessidade, Cláudia, irmãos que estão vendo aqui, a necessidade de pessoas. A gente ia para a igreja, só via mulheres participando, não tinha homens. Começou com um grupo de homens, né? Com os servos de Maria somente. Mas depois de um ano, né, se estendeu para servas de Maria, então a associação ela é de famílias, né, servos e servas de Maria, não só homens, mas para toda a família, de crianças, adolescentes, jovens, para resgatar a devoção mariana. Então o objetivo da associação é levar a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Resgatar a devoção antiga, da oração do Santo Rosário, do uso do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que vamos falar hoje, da consagração à Virgem Maria através do Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria de Montfort, né? Então, esse é o carisma principal da Associação Serra de Maria, resgatar essa devoção mariana, levar a verdadeira devoção às pessoas, né? Para que as pessoas conheçam também a doutrina, a fé católica, a tradição católica, que é tão antiga da devoção à Virgem Maria. Infelizmente, muitos se dizem marianos, mas poucos são marianos, né? Então, a associação, ela realiza encontros, grupos de orações, né? Hoje nós estamos em 5 paróquias da Diocese de Bom Jesus. São 5 paróquias. E tem também o Congresso Mariano, que você falou, né? O Congresso Mariano, que todo ano tem esse grande encontro, e realizamos esse ano o 12º Congresso Mariano. Com graças a Deus, realizamos o 12º Congresso Mariano. Deixa ela chorar, não tem problema não, agora. Tá chorando. Então, gente, Então, assim, Alan, então, resumindo é isso, a missão nossa, né, da caí associação aqui, é Alan. essa, levar a verdadeira devoção. Vai apresentar ela, né? Pronto, Então, caí assim, aqui, porque então ele essa é a tá missão da apertadinho, Associação achei, Sérgio caiu. Maria. Nós fazemos formações, nós temos missionários em várias das dioceses. E esse congresso, né, esse congresso esse ano foi especial. Veio gente floriana de outras dioceses, né, coisa que nunca tinha acontecido antes. Foi uma grande graça, uma grande bênção que aconteceu no congresso esse ano. Então, Graças a a Deus. gente também evangeliza através desse nosso Instagram, da Associação Católica Sérgio de Maria. Tem também, né, Sim. algumas redes sociais que a gente evangeliza também. Então é isso, resumidamente é isso, né? E aí a gente conheceu o Alan o ano passado, né?
Sim, e falamos sobre Nossa Senhora das Aparições em Simbres, sim. e que foi uma grande graça, né? Muitas pessoas que não conheciam, né, essa devoção, não conheciam as aparições em Simbres, ficaram conhecendo também por meio da nossa live. E desde o ano passado que eu dizia, nós vamos fazer algumas lives pontuais, né? Então eu tinha Sim. até para ele que a gente ia fazer sobre Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Graças, a Medalha Milagrosa, que a gente ainda vai fazer, Vamos certo? Para fazer. divulgar também Aham. essa devoção. E hoje nós estamos aqui para falar sobre Nossa Senhora do Carmo, que dia 16 de julho é o dia de Nossa Senhora, né? Eu tive a graça de ter a imposição do escapulário a primeira vez em 2015. Eu estava recentemente, estava sabendo que estava grávida recentemente, e fiz a consagração à Nossa Senhora, né, a imposição do escapulário, e não, confesso que não conhecia muito bem a devoção ainda, não conhecia, mas por uma situação onde quis consagrar minha filha, consagrar minha vida à Nossa Senhora, né, eu fiz a imposição do escapulário, e de lá para cá tenho tentado entender melhor, conhecer melhor essa devoção, né? Então, eu queria que você já começasse a falar quando surgiu, como é que foi que Nossa Senhora do Carmo começou a ser propagada, com quem foi, quem começou essa devoção. Nossa Senhora apareceu para alguém? São tantas perguntas, né, que a gente quer fazer Sim. assim de início para saber, e você pode ficar à vontade para ir fazendo essa introdução. Pronto, então vamos como começou a devoção à Nossa Senhora do Carmo, né? Porque muitos vão nas novenas Nossa Senhora do Carmo, né? Em muitos locais do mundo Uhum. inteiro, usam o escapulário e não sabem como surgiu, como foi a origem. Bem, pela tradição da Igreja Católica, a devoção à ordem mais antiga da Igreja Católica é a Ordem Carmelita. Então veja só, a ordem mais antiga em homenagem à Virgem Maria, a ordem mariana mais antiga é a Ordem Carmelita, dos Carmelitas, né? E realmente é bem antiga. Se a gente for ver, a tradição da Igreja Católica fala que o pai fundador dos Carmelitas foi Santo Elias, foi o profeta Elias do Antigo Testamento. Então imagina, né? Então tudo surgiu ali, se originou ali no Monte Carmelo. Por isso que vem essa Nossa Senhora do Carmo, né? Carmelo quer dizer graça, né? É aquela região ali que tinha um Monte Carmelo, que é na região da Palestina, no norte da Palestina, Terra Santa, que fica próximo ao mar Mediterrâneo, bem na beira do mar Mediterrâneo. Então é uma região bem fértil, é uma alta montanha, bela e bem fértil a região. E Santo Elias, para quem quiser conhecer bem, que não dá para falar diretamente toda a história de Santo Elias, mas no livro de Reis, né? Em livro de Reis, no Antigo Testamento, fala da história do profeta Elias. Então o profeta Elias, ele estava vivendo um momento ali tentando falar a verdade, que os israelitas hebreus se afastaram de Deus naquele tempo. Houve uma grande seca, né? Se você for ler o livro de Reis, teve uma seca de 3 anos devido aos pecados dos hebreus, dos judeus. Deus enviou essa seca. E o profeta Elias subiu ao Monte do Carmo, ao Monte Carmelo, né, e ficou em jejum e oração durante 7 dias. E cada dia que ele ficava ali em jejum e oração, clamando, né, para que Deus enviasse a chuva para molhar aquela região, para que acabasse aquela seca, que estava todo mundo morrendo de fome, né, durante 3 anos a seca. E aí ele mandava o servo dele olhar, todo final do dia, né? Todo dia o servo dele ia olhar no mar e para ver se vinha algum sinal da chuva, né? E no 7º dia apareceu uma pequena nuvenzinha, uma nuvenzinha do tamanho de uma palma da mão. Uma pequena nuvenzinha apareceu, do tamanho da palma da mão, no mar, subindo. O servo falou para ele, aí Santo Elias disse, pode preparar, né? Falou para todo mundo do povo lá que vai vir chuva abundante, né? Uma chuva de graça vai ser derramada, muitas chuvas e graças. E ali o profeta Elias foi revelado para ele que ali era a prefiguração da mãe do Messias que viria. Ou seja, 9 séculos antes de Nossa Senhora nascer, né? Antes de Nossa Senhora nascer, Deus já estava ali como prefigurando naquela pequena nuvem, simples, humilde, como a Virgem Maria é, né? Como ela se intitula, eu sou a pequena escrava do Senhor. Então aquela pequena nuvenzinha ali, e Santo Elias viu ali que ela seria a mãe do Messias, naquela pequena nuvenzinha. Então começou aquela devoção a Nossa Senhora, e com a chuva, você sabe que com a chuva vem as graças, né? As bênçãos, e é isso que Nossa Senhora trouxe, né? E Santo Elias foi revelado para ele ali que a mãe do Senhor seria Imaculada. Então Santo Elias passou essa devoção já à Virgem Maria, a mãe do Messias que viria ainda, né? E começou ali, passou o profeta Eliseu, vieram ali, se estabeleceram no Monte Carmelo, naquela região da Palestina, e ficaram como monges, como eremitas, né? Em penitência, em oração, já esperando a vinda do Messias que viria, e honrando a mãe do Messias, honrando a Imaculada, a mãe, a Senhora do Monte Carmelo. Então começou ali essa devoção de Nossa Senhora do Carmo.
E aí depois vamos pular, né, para o século XII depois de Cristo. Porque aqueles monges eremitas, discípulos do profeta Elias, discípulos do profeta Eliseu, eles continuaram honrando a Virgem Maria como uma senhora do Carmo, né? Só que ali no século XII, eles construíram a igreja, foi construída uma igreja. E o nome da igreja, da pequena igrejinha lá, era Santa Maria, colocaram no Monte Carmelo. E aí se intitularam aqueles eremitas ali como os filhos da Virgem Maria, né? Os filhos da Virgem Maria, os carmelitas, né? Que seriam os irmãos da Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo. E aí depois do século XIII, né? Veio as cruzadas, né? Não dá para me falar completamente sobre as cruzadas, mas os muçulmanos perseguiam os cristãos, né? Então, os carmelitas que estavam ali no Monte Carmelo, na Palestina, eles sofreram perseguições, né? Foram muitos mártires que aconteceram naquele tempo, e devido à invasão dos muçulmanos na Terra Santa, eles foram obrigados a emigrar, sair dali, né? Foram sair para a Europa, fugiram, né? Para escapar da perseguição dos muçulmanos, né? Da religião dos muçulmanos que matavam os cristãos de fato. Muitos carmelitas foram mortos, muitos religiosos católicos foram mortos nessa época. Então foram se abrigar na Europa. Então a Ordem do Carmo foi salva por Deus. A Ordem do Carmo que estava ali, né, formada na Palestina, na Terra Santa, para que fosse preservada essa Ordem da Imaculada, da Virgem Maria do Carmo, eles foram para a Europa, para vários países, estabeleceram em vários países da Europa. E aí vem a história de um grande santo da igreja, né, que você falou. Como é que surgiu o Monte Carmelo? Como é que surgiu o escapulário? E aí veio, né? Veio um grande santo da igreja chamado São Simão Stock, né? Vale ressaltar que esse santo da igreja, esse menino Stock, né? Depois eu vou explicar por que o nome dele era Stock, né? Esse menino nasceu numa família nobre da Inglaterra. Então, ele nasceu na Inglaterra, né? A Inglaterra era católica, né? Naquele tempo a Inglaterra era católica, no Reino Unido. E esse menino era de família nobre, rica, poderosa. Mas os pais de Simão Stock, eles eram muito devotos à Virgem Maria. E aí, Cláudio, é uma coisa interessante que eu vejo assim, que a mãe de São Simão, ele consagrou a Virgem Maria, no ventre dela. Então, primeiro, olha que exemplo bonito, né? Para as mães que vão assistir essa live, que estão assistindo, né, que forem engravidar ou que estão gestantes, consagrem seus filhos, né, no seu ventre. A mãe de São Simão Stock era tão devota à Virgem Maria, consagrou essa criança no ventre dela ainda a Virgem Maria. E aí ele nasceu, esse menino, com uma profunda devoção à Virgem Maria, amor à Virgem Maria. E ele era muito inteligente, muito inteligente, ele era um dos melhores alunos da escola dele. E veja só, aconteceu, mas ele vivia uma criança, embora fosse normal com qualquer criança, ele amava tanto a Virgem Maria, que preferia ficar recolhido em oração, rezando o Santo Rosário, ficar no local mais recolhido, em silêncio, em oração, em penitência. E vejam só, a 12 anos de idade, com 12 anos apenas, ele morava num castelo, a família dele morava num castelo, e ao lado desse castelo tinha uma floresta. Com apenas 12 anos de idade, abandonou tudo, abandonou os estudos e tudo, foi morar na floresta. E nessa floresta tinha uma árvore bem grande, frondosa, e ele tinha tipo uma cavidade nessa árvore, ele fez ali o seu eremitério, a sua casa. Então Simão Stock morou. Por que é Stock, né? Stock quer dizer tronco de uma árvore, né? Stock é tronco de uma árvore. Por isso que ele foi chamado o São Simão Stock, né? Ele morou durante 20 anos ali. Então, durante 20 anos, Simão Stock ficou recolhido na floresta, morando no tronco de uma árvore, né? E ficou ali em penitência. A única coisa que ele levou, embora fosse rico de posses, né, um homem altamente inteligente, de estudo, família nobre, poderosa, ele só levou um crucifixo e uma imagenzinha de Nossa Senhora. E ficou ali em contemplação, em penitência e jejum. Ele só saiu da árvore onde ele morava, do tronco da árvore onde ele morava, quando Nossa Senhora, em sonho, olha só a Virgem Maria, né? Nossa mãe é perfeita, né? Nossa Senhora escolheu, sempre tem uma escolha certa em cada tempo, um santo certo em cada tempo, né? E Nossa Senhora apareceu em sonho para São Simão e disse: Simão, os meus filhos carmelitas vão vir aqui para a Inglaterra e eu quero que você seja carmelita, que você siga eles, né? E aí Simão, obedecendo a mãe, no sonho, depois do sonho, procurou esses irmãos que chegavam lá, fugindo da perseguição dos muçulmanos, e aí entrou para a ordem carmelita, São Simão Stock. E ele se destacou tanto, que logo depois, pouco tempo depois, virou o superior geral dos carmelitas, né? Ele ficou prior geral dos carmelitas. E aí foi o que aconteceu com a ordem carmelita, né? Toda a perseguição e tribulação. Como eu falei para vocês, vieram fugir da perseguição dos muçulmanos, né? Lá da Palestina, e chegaram na Europa. E aí vocês imaginem, né? Eles chegam na Europa, uma ordem nova, religiosos novos, né?
que acostumava a viver no Monte Carmelo, em grutas, né, como monges, como eremitas, isolados do mundo. Aí chegam na Europa, né, no século XIII, a Europa que já estava mudada, né, ali no século XIII, e as outras ordens, eles começaram a sofrer perseguição. Como é que pode? Esses irmãos dizendo que são irmãos da Virgem Maria, eles se intitulavam como os irmãos da Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo. E eles dizem, como é que pode? Eles querem dizer que são irmãos da Virgem Maria. E começaram a perseguir, a criticar. E naquele mesmo, lembrando que no século XIII, era a formação também dos franciscanos, né, dominicanos. Então, a ordem dos carmelitas foi muito perseguida e criticada por até mesmo pessoas dentro da igreja. Eles não eram aceitos de forma alguma. Quando São Simão foi ser o superior geral, São Simão ficou... A ordem estava quase desaparecendo. A ordem carmelita estava quase desaparecendo de fato. E aí São Simão Stock, um homem muito devoto à Virgem Maria, confiante, ele entrou para a sua cela, né, no mosteiro lá da Inglaterra, e começou a fazer jejum e penitência e oração, suplicando a Virgem Maria. E aí surgiu uma das mais belas orações em homenagem à Nossa Senhora do Carmo. Para quem não conhece, né, depois pesquise. Flors Carmeli, que é o hino mais belo que existe. Foi São Simão Stock que compôs, né? Nesse momento de agonia, de aflição, Simão Stock compôs essa bela oração, Nossa Senhora do Carmo, e começou a suplicar, a rezar, a fazer jejum e penitência, pedindo que Nossa Senhora salvasse a ordem carmelita, que Nossa Senhora desse um sinal, né? Que Nossa Senhora desse um sinal para aquela ordem que estava ali, quase desaparecendo. E aí foi no dia 16 de julho, né? Hoje é dia 11, né? Um dia abençoado, dia de São Bento, né? Hoje, dia 11 de julho. Estamos fazendo essa live no dia de São Bento. Mas aí, no sábado agora, terá o dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Então, por que Nossa Senhora do Carmo é no dia 16 de julho? Porque no dia 16 de julho do ano de 1251, houve a aparição. Apareceu Nossa Senhora a São Simão Stock. Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock. E eu queria até ler para vocês, porque eu acho que é muito melhor as palavras da Virgem Maria, que eu posso esquecer algum detalhe importante da mensagem, né, que Nossa Senhora falou para ele. São Simão disse que ela apareceu com uma multidão de anjos, né? Vários anjos, com um coro angélico ao redor de Nossa Senhora, uma multidão de anjos ao redor de Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora apareceu com o escapulário do Carmo nas mãos, que era a veste. Só abrindo parênteses aqui, né? O escapulário que eu vou já mostrar para vocês, que é o que nós usamos, né? Os leigos usam, o escapulário dos carmelitas é um escapulário que faz parte do hábito dos carmelitas, né? É um hábito que eles usam, né? Que cobre todo o corpo, de frente e de trás, né? Na parte da frente e de trás, é um hábito. E de cor marrom esse hábito, né? E aí Nossa Senhora veio com esse hábito, com o hábito dos carmelitas, o escapulário nas mãos, e diz o seguinte para São Simão Stock: recebe, querido filho, este escapulário de tua ordem como sinal distintivo e a marca do privilégio que eu obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo. É um sinal de salvação, uma salvaguarda dos perigos, aliança de paz e de uma proteção eterna. Quem morrer piedosamente revestido com ele será preservado do fogo eterno. Olha que promessa, grande promessa, né? A primeira promessa, são duas, né? Grande promessa que tem. Mas a primeira promessa foi dada por Nossa Senhora no dia 16 de julho de 1251, a São Simão Stock. Nossa Senhora disse que promete, é o sinal, o privilégio para os carmelitas, mas para todos que usaram o escapulário, não só para os carmelitas, né? A igreja estendeu para todos os leigos que usarem também o escapulário. Então, por que o nome escapulário, né? Muita gente pode perguntar também isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, a gente abre, né? Pode perguntar, fazer alguma pergunta, que eu sei que tem algumas pessoas acompanhando aqui, né? Pode E a gente colocar agradece a por pergunta você aí nos estar acompanhando. comentários, né, Alan? Podem ficar à vontade e perguntar, né? Que a gente responde. E pode me interromper também, qualquer coisa. Me interrompa também. Tá bom. Bem, por que o nome escapulário, né? Escapulário vem de escápula, né? A escápula é um osso que tem aqui nos ombros, né? A escápula, ombros. Porque o escapulário, ele fica sobre os ombros, né? A gente veste sobre os ombros. Eu estou usando aqui um escapulário pequenininho aqui sob minha camisa, né? Embaixo da minha camisa, mas tem esse aqui também maior. Então o escapulário, o escapulário que é para os leigos é esse, né? Ou seja, né? É um hábito, né? Que é, né, o corpo todo, de frente e verso. O escapulário que é estendido para todos os leigos, que a igreja estendeu para todos os leigos, ele vem sobre os ombros, né? Por isso que ele é unido por uma corda, para que ele fique pendente sobre os ombros, né? Os ombros. De um lado, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, e do outro lado, a imagem de Nossa Senhora do Carmo, né? E depois a gente vai até falar sobre isso, que tem outros
outros, né, Sim. tipos de escapulário que a gente vai falar daqui a pouco. Mas por que a cor marrom, né? A cor marrom do escapulário? Tem que ser uma lã, um tecido, um pano marrom. Porque o Uhum. pano marrom é a veste da Virgem Maria. A veste da Virgem do Carmo é marrom, né? Cor marrom. Sim. É por isso que tem que ser da cor marrom, devido à veste da Virgem Maria ser marrom. E também o hábito dos carmelitas também é marrom, né? Enfim, então, escápula por isso, que dos sentidos é esse, que vem sobre os ombros, né? Então, nós temos uma proteção. É interessante também, porque em latim, escápula quer dizer armadura, né? Na oração que São Uhum. Simão Stock falou, fez, de Flor Carmélias, depois vocês vejam essa oração e rezem essa oração, que ele fez belíssima. Nenhuma parte da oração está falando armadura de Deus, né? Que o escapulário é a armadura de Deus, uma proteção. E que vem como um quadrado, um retângulo, como eu falei já, um pano marrom, com as estampas de Nossa Senhora do Carmo do lado, Sagrado Coração de Jesus do outro, né? Para quê? É uma proteção de frente e de costas. A proteção inteira de Nossa Senhora. Nós nos vestimos com o hábito, então é vestir-se das vestes da Virgem Maria, né? Usar o escapulário é vestir-se das vestes da Virgem Maria. Então, não é um amuleto, que eu sei que você citou isso aí, né? Muita gente, infelizmente, né? Isso. Muita gente, infelizmente, usa o escapulário como algo que vai dar sorte, como um amuleto, Uhum. como uma superstição. Que coisa triste isso, né? Infelizmente, não é, e não é isso. Vocês vão ver, né? Eu não sei se vai dar tempo para falar tudo, né? Mas vocês vão ver que o escapulário não é isso, não é nada de superstição, é um sacramental. O escapulário Nossa Senhora do Carmo é um poderoso sacramental. E eu fico triste de ver, por isso que um dos motivos de nós termos fundado a Associação Sé de Maria na Diocese de Bom Jesus é porque a gente vê que os católicos perderam a devoção à Virgem Maria. Os católicos abandonaram a tradição da verdadeira devoção à Virgem Maria. Os católicos perderam a Uhum. noção do poder que tem os sacramentais marianos. O poder que esse é só um sacramental mariano poderoso. Então, o sacramental, meus irmãos, que estão assistindo e que vão assistir depois, não é como um sacramento. O sacramento é uma graça que Deus nos dá para a nossa salvação. Mas o sacramental é um sinal da graça, é um canal da graça. É um canal da graça. O sacramental ele nos leva para, nos preserva do pecado. Ele serve para muitas coisas, nos converte, é um sinal que nos lembra a nossa conversão, né? Ele também nos leva à oração. O sacramental nos protege contra as armadilhas e ciladas do demônio. E tem muitas graças que eu vou falar daqui a pouco, de alguns milagres, né, que acontecem com esse Uhum. poderoso sacramental, né? Infelizmente, tão negligenciado pelos católicos. Muitos usam, Agora, eu vou deixa eu usar o fazer, escapulário. Oi? de fazer, eu vou falar, fazer uma pergunta também, né? Sim, Essa sim. questão de nós usarmos como um amuleto, muitos católicos mesmo, né? Porque Nossa Senhora fez uma promessa de guardar, de proteger aqueles que piedosamente estiverem revestidos de escapulário durante a morte. E as pessoas não entendem, hoje fica muito vago essa dimensão de céu e de inferno, né? As pessoas elas não têm mais essa dimensão. Deus é bom, né? Deus é misericordioso, então se eu for bonzinho aqui, não tem problema, eu tenho o céu. Então a gente não tem mais essa noção do céu e do inferno, né? Do purgatório. É tudo assim, não, morreu foi uma pessoa boa, vai para o céu. Então a gente vai vivendo aqui essa vida e achando que o escapulário é para nos proteger do mal olhado, da inveja, do agouro, dessas coisas mundanas, Sim, né? E a gente não vai sim. tendo ideia de que a promessa que Nossa Senhora faz é para a salvação da nossa alma, né? E a gente vai querendo Exatamente. tudo hoje em torno do nosso corpo, da nossa saúde física, e a gente vai esquecendo da nossa saúde espiritual. Então a gente vai esquecendo de que as promessas que Nossa Senhora nos faz é para a salvação das nossas almas. E parece que hoje a gente vai perdendo esse sentido de eternidade, porque existe a eternidade para Cristo no céu e também existe a eternidade no inferno. Né? E a gente parece que você não pode mais falar de inferno hoje, né? Você não, isso é uma coisa absurda. Né? Eu já ouvi, inclusive, alguns sacerdotes dizendo que o inferno está vazio, porque Jesus é misericórdia, mas ele também é justiça. E se ele permitiu que a sua mãe santíssima viesse nos fazer promessas de salvação, é que nós necessitamos dessas promessas, né? Verdade, é Então, verdade. usar o escapulário sem ter essa noção, essa devoção, usar apenas por usar, achando que você vai se proteger da inveja, do mal olhado, dessas coisas, né, que as pessoas vão utilizando, é como se não adiantasse, né? Porque você não está tendo essa visão da eternidade. Você está tendo a visão de salvar, entre aspas, o seu corpo, né? Aquilo que você Exatamente. Usa sentiu, como se fosse sofreu. uma ferradura,
um Buda, aquelas coisas de Isso. superstição. Isso não existe, né? E não é isso. O escapulário não é isso. A primeira promessa eu já falei para vocês, né? Que é essa de São Simão Stock. Então essa é a grande promessa, como você falou muito bem. Você falou agora uma coisa perfeita, porque o povo perdeu a noção da vida eterna, que existem os novíssimos. Então o escapulário também serve para nos lembrar dos novíssimos. O que vem a nossa morte, depois vem o que vem após a morte. Céu, inferno e purgatório. São os três caminhos que a alma humana vai trilhar após a morte. Depois que acontece a morte, a separação da alma do corpo e virá esses novíssimos, né? Nós temos que enfrentar o julgamento particular e ou nossa alma irá para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Então a primeira promessa é isso. Nossa Senhora promete a salvação eterna. Que é maior promessa do que essa, né? A maior promessa que é nos livrar das penas do inferno. E você falou algo importantíssimo. Muitos não querem mais falar da existência do inferno. O inferno existe. O inferno existe de fato. Nosso Senhor Jesus Cristo falou por mais de 19 vezes na Sagrada Escritura que o inferno existe. Jesus não ia mentir, né? Jesus fala da existência do inferno. Os santos, a Igreja Católica fala que o inferno existe. Nossa Senhora apareceu em Fátima e mostrou para 3 crianças a existência do inferno. Apareceu Nossa Senhora de Fátima. Então o inferno existe e é algo terrível e eterno. Terrível e eterno. Não é a nossa vida que é passageira aqui na Terra. Então olha que promessa maravilhosa. Aqueles que usarem piedosamente os escapulários serão protegidos do fogo do inferno. Terão a salvação garantida. Mas aí é que a gente vai discorrer um pouco, né? Que não adianta só usar o escapulário também. Lógico que o sacramental é importante, o escapulário faz parte da promessa, mas Nossa Senhora também pede algumas condições, né? Para que se use o escapulário de forma piedosa, né? Que seja realmente de uso piedoso, né? E não de forma supersticiosa, como você acabou de falar muito bem. O Papa Pio XII, ele falou algo muito forte, né? Sobre o escapulário. Pio XII, em 1950, ele falou, ele disse, eu vou até citar a frase dele, ele disse, ninguém pense, todavia, que usando esta veste, com preguiça e torpor de espírito, se obterá a salvação eterna. Olha isso, né? Ele disse, ninguém deve dizer que está garantido só porque está usando escapulário, mas usar com preguiça e com tibieza espiritual, com torpor de espírito. Não terá a salvação eterna. Ou seja, muita gente, às vezes, usa escapulário, há imposição, né? Coloca o padre, impõe o escapulário, participa da imposição muito bonita, que tem que ser feito realmente de fato pelo padre. Vamos já falar sobre essa condição que é importante também. Mas o que o Papa Pio XII alerta? E vários papas alertaram sobre isso, né? Muita gente pega o escapulário e diz, eu vou continuar na vida de pecado. Eu vou continuar na minha vida mudando como eu era antes. Eu não quero rezar. Já estou usando escapulário, não preciso rezar não. Né? Eu não preciso ir à Santa Missa. Não, não é assim. Né? O escapulário ele é um privilégio que Nossa Senhora deu para a gente, para nos proteger da cilada do demônio, para que a gente perseverasse também na oração, na graça. Nossa Senhora, nós vamos se vestir do hábito da Virgem Maria. Então, aquele que usa o escapulário, ele se reveste dessa armadura da Virgem Maria, se veste do vestido, das vestes da Virgem Maria, e tem que imitar a Virgem Maria, imitar as suas virtudes, né? Imitar as virtudes da Virgem Maria. Né? Quem usa o escapulário do Carmo se torna filho, irmão de Nossa Senhora do Carmo, da família do Carmo, do Carmelo. Então tem que seguir essas virtudes da Virgem Maria e crescer. Nossa Senhora vai ajuda, Nossa Senhora ajuda. É impressionante as graças que eu obtive na minha vida, que eu já vi várias graças, que eu vou falar de alguns milagres que foram registrados nos autos dos carmelitas na Igreja Católica, de alguns milagres de santos, impressionantes. Mas o escapulário, então, nós já vimos que é uma armadura, que é uma proteção, né? Mas também é um avental, né? Tem uma pergunta aqui da Claudiana. Sim, tem uma pergunta? Pode dar um nó no escapulário? Se pode dar um nó no escapulário? Bem, Cláudia, é assim, o que acontece? Ele vem com essa cordinha aqui, né? Então não tem problema não, não tem problema se você der um nó no escapulário, isso não tem problema nenhum não. O que você não pode, de jeito nenhum, vamos lá, por que acontece agora quem não impôs ainda, né? Quem não impôs ainda. Isso é importante. Primeiramente, tem que ser o escapulário de pano. A primeira imposição, veja só o que eu vou dizer para você. Depois eu falo sobre o outro escapulário que tem, que é diferente do de pano. Mas para a primeira imposição tem que ser um escapulário de pano marrom. Esse de lã que eu estou segurando aqui. Pode ser esse médio, pode ser o pequenininho, pode ser o bentinho, não tem aquele bentinho que tem um plásticozinho, né? Tem um de plásticozinho ali que vem com... Mas tem um tecido marrom. O que importa é ter o pano, a lã marrom, que é a cor do Carmo. Você ligado por 2 cordas para ter, né, um no peito e outro nas costas. O que importa é isso. Então, a pergunta da Claudiana foi isso aí, né? A Cláudia perguntou se pode dar um nó. Bem, pode, a corda não tem problema não. Não tem problema se dar um nó. O que você não pode é deixar de usar o escapulário. Então, depois que o padre
ele fez a bênção ali, deixou de ser um objeto qualquer. Não é mais um objeto qualquer. Quando o padre abençoou, e vejam só que antigamente era só os carmelitas que poderiam dar a bênção do escapulário. Né? Na tradição era só os carmelitas. Depois a igreja, né, permitiu que todo sacerdote pode abençoar o escapulário. Qualquer sacerdote pode abençoar, um padre católico, sacerdote pode abençoar. Então o padre ele vai abençoar o escapulário. E o padre, se você nunca teve escapulário, é o padre que tem que impor. O padre vai abençoar o escapulário e o padre é que tem que colocar, impor em você, a imposição do escapulário. Né? Tem muitas cerimônias de imposição do escapulário pelo Brasil inteiro. Aqui na nossa diocese a gente já fez na associação várias vezes. Né? O padre coloca lá o escapulário de todo mundo, ele abençoa e vai fazendo imposição nas pessoas, nos católicos. Depois que o escapulário é imposto, você não deve tirar ele para nada. Né? A não ser que você, lógico, aí tem, mas eu tenho um de pano, pode molhar e tirar durante o banho, pode, né? Mas coloque logo depois, não pode. Tem que dormir com ele, tem que ficar com ele 24 horas, né? O escapulário ele tem que ficar direto, não tire esse seu escapulário de forma alguma. Eu vou já dizer o perigo que tem de tirar o escapulário, né? Que muita gente, infelizmente, negligencia, tira, enfim. E aí, como não é uma corda, não. O que importa é que ele tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado com essas duas cordas e ligado, ter a proteção no peito e atrás, né? Mas pode dar um nó sem problema nenhum. E se o escapulário rasgar, né? Se ele rasgar, meu escapulário ficou, rasgou, molhou, perdi. Eu preciso abençoar de novo com o padre? Não. Se o padre, o sacerdote, abençoou o seu escapulário e já impôs o escapulário em você, a bênção é sobre a pessoa, não é sobre o escapulário, entenderam? A bênção é sobre a pessoa que está recebendo a imposição pela primeira vez. Então, quando você foi, o padre impôs em você, você já está revestido com a veste da Virgem Maria. Se o teu escapulário se perdeu, rasgou, enfim, aconteceu alguma coisa, o que eu devo fazer com o escapulário antigo? É importante também isso. É um sacramental, não é? Então não jogue no lixo, né? Não jogue no lixo. A igreja recomenda que se ou enterre no quintal, ou no que tem uma chácara, uma propriedade de enterrar, ou queimar o escapulário, que rasgou, que quebrou, que se desgastou. Compre um escapulário novo. Aí, Alan, mas eu preciso que eu pedir o padre para abençoar de novo? Não precisa. Não precisa. Só a primeira vez, só a primeira imposição. Deu para entender isso aí, né? Que talvez alguém também possa ter essa dúvida. Outra coisa interessante é que o escapulário não é só a veste da Virgem Maria, uma armadura, mas também um avental. Olha que coisa interessante. Aquele avental que as cozinheiras usam, né, para fazer a cozinha. Aquele que usa o escapulário está pronto para servir. O que é o avental? É isso. O avental é aquele que nós que já fomos imposto escapulário, você, católico, que está assistindo aqui, vai assistir, que já foi imposto escapulário, você também é um avental para servir o próximo, né? Porque Nossa Senhora é o próximo, né? Que a gente vá de encontro a quem está precisando, necessitando, né, nesse sentido escapulário. E imitar as virtudes da Virgem Maria, né? Como é que pode eu usar o escapulário do carro e ser uma pessoa orgulhosa, né? Tem que imitar a humildade da Virgem Maria. Nós temos que imitar a profunda castidade da Virgem Maria. Imitar o profundo recolhimento, né? A profunda a oração, a contemplação da Virgem Maria. Imitar a pobreza da Virgem Maria, né? Tantas pessoas que estão apegadas aos bens materiais, que tem como a sua felicidade é a riqueza, é os bens materiais. Não, Nossa Senhora quer que quem usa o escapulário seja uma pessoa humilde, que trabalhe sim para ter seus bens, mas que seja desapegado às coisas materiais, dos bens materiais. Isso é muito importante, viver essas virtudes da Virgem Maria de fato em nossa vida. Né? A humildade, né? Eu vou já falar das condições para a segunda promessa. Tem alguma pergunta ainda? Você mesmo tem alguma pergunta? Aqui não tem nenhuma pergunta, mas acho que é importante falar. Ou, Sim. vem cá, meu amor. Desce aqui, desce. Vem cá. Vem aqui. Mas eu achei importante você falar a respeito dessa questão de não tirar o escapulário, né? E também de que a gente tem que enterrar como sacramental, como você bem falou. Não sei, parece que está tudo muito superficial hoje, e a gente não vai dando verdadeira importância ao sagrado. Né? Então, as coisas sagradas parecem que estão se perdendo. Né? E a gente mesmo, eu fiz a minha primeira imposição em 2015 e depois eu perdi o escapulário. Né? Sim. Ele ficou todo no meu pescoço, eu tenho um tal da faculdade de salão,
enroscou no meu talo, desfiou inteiro, Desfiou todo. desfiou todo, não tive mais como colocar, porque não tinha mesmo como colocar. Então, assim, é importante a gente ter essa atenção Tô falando que tá baixo o áudio, Lula. Tá baixo o áudio, seu ao... áudio. É. Acho que o microfone caiu. Então, assim, eu acho importante você falar sobre isso, porque no nosso dia a dia a gente vai se perdendo, né? Com os afazeres, com a correria, parece que o dia não tem mais 24 horas, parece que diminuiu, a Sim. gente anda com a cabeça cheia de coisa, né? E como é importante voltar a essa espiritualidade, né? Saber que eu não posso usar escapulário de qualquer jeito, que eu não posso deixar ele em qualquer lugar, e é de fato um sacramental. E eu não sabia, eu estava assistindo uma missa online, e o padre, a homilia, né, do padre, ele falava, inclusive era o padre Overrão, um padre muito querido, né, que a gente vem Sim. muito assistir as homilias dele. Hã? E ele dizia, né, que quem já tinha feito a imposição não precisava mais ir no padre para fazer novamente, porque como eu tinha perdido o meu, né, eu ia fazer novamente a Não precisa imposição. mais. A imposição é só uma. E aí vendo isso, né, de olha, tá vendo como eu não sabia dessa parte, e aí foi eu, né, meu esposo, minha filha, a mais velha, nós fomos fazer, eu não fiz a imposição, que eu já tinha feito, né, mas a gente Sim. adquiriu novos escapulários, eu feito a imposição na minha filha, a imposição no meu esposo. E alguns sacerdotes, eles não sabem a fórmula, como fazer, né? Então, tem Infelizmente. alguma... É. Como me explica pra gente, tem uma fórmula, porque assim, o padre que a gente foi, a gente levou a oraçãozinha atrás, né, do escapulário, uma oraçãozinha para ele, aí ele perguntou se a gente tinha, né, e aí a gente tinha levado, e aí ele fez a imposição na gente. Então, assim, existe uma fórmula para a imposição do escapulário? Sim, muito bom você falar sobre isso. Existe uma fórmula, né? Da Ordem do Carmelo tem uma fórmula própria para a imposição do escapulário. Mas, infelizmente, a maioria dos sacerdotes hoje em dia não sabe, né? Não sabe dessa oração, que tem essa fórmula, né? Então, eu recomendo para quem vai impor pela primeira vez, você pesquisar sobre a fórmula. Tem na internet a fórmula. É só procurar a Ordem Terceira do Carmelo, do Carmo, que tem lá a fórmula que o padre vai fazer, todo direitinho, tem lá. É só pesquisar a Ordem Terceira do Carmelo, que é uma fórmula que o padre vai fazer a bênção para os leigos, né? Uma fórmula especial para os leigos, tem uma fórmula. Só que assim, você também não se preocupe, não, mesmo se o padre, você já tiver feito a imposição e o padre não fez ali a fórmula direito, como é para fazer, mas se o padre abençoou nessa intenção, na intenção de você honrar a Nossa Senhora do Carmo, não precisa você fazer novamente, quem já fez a imposição. Mas eu recomendo para quem não fez ainda, procure essa fórmula e leve para o padre, para um sacerdote, para ele fazer aquela fórmula como deve ser feito. É importante demais isso. Porque a maioria, infelizmente, não sabe. A segunda promessa, né? Eu quero que vocês participem. Quem quiser perguntar, pode perguntar, né? A segunda promessa, grandiosa do escapulário, né? Nós já falamos a primeira promessa, né? A primeira promessa é nos livrar do fogo do inferno, fogo eterno do inferno. Você não será promete isso. Eu vou já falar alguns exemplos que aconteceram de fato, na vida real mesmo, de fato. De fatos. Porque o povo brasileiro gosta de ver fatos, nós gostamos de fatos, né? Então eu vou já falar de alguns fatos aqui que aconteceu com o escapulário. Mas antes disso, falar da segunda promessa. Como é que é o nome da segunda promessa? Então teve aquela aparição que eu falei para vocês, né? 16 de julho de 1251, a São Simão Stock. 70 anos depois, Nossa Senhora teve outra aparição. E apareceu para um Papa da Igreja, o Papa João 22. 70 anos depois da aparição de São Simão Stock, apareceu para o Papa João 22, né? E aí deu outro privilégio para o escapulário, o segundo privilégio, que é chamado de privilégio sabatino, né? Para quem não sabe, o sábado é dedicado à Virgem Maria. Então é por isso que é o privilégio sabatino. Desde a antiga tradição da igreja, o sábado é dedicado à Virgem Maria. E por que privilégio sabatino escapulário? Além de livrar do fogo do inferno, Nossa Senhora diz que aqueles que usarem piedosamente o escapulário, com fé, né, e com devoção e piedade o escapulário do Carmo, o que acontecerá com essas pessoas que usarem e morrerem? As pessoas que usarem morrendo, tiverem usando o escapulário morrerem, irão ser livres do purgatório. Se elas forem para o purgatório, irão ser livres no primeiro sábado após a morte. Então esse é o privilégio sabatino que Nossa Senhora deu. Então outra realidade que você falou, porque você falou do inferno, né? E falou do purgatório. Muita gente perdeu a noção também do purgatório, né? Infelizmente pela cabeça protestante, né? Ouvindo os protestantes por aí, ele diz, não existe purgatório. Existe o purgatório sim, né? E o purgatório não é o playground não, viu? O purgatório não é um lugar de parte de diversão que você vai se divertir lá, não. É pesado, o purgatório é pesado, né? É algo pesado, de fato.
E por isso que Nossa Senhora, ela ama tanto aqueles que se vestem da sua veste, o escapulário, ela ama tanto que ela dá esse privilégio mais ainda. Ó, filhinhos, eu não vou libertar vocês só do inferno, não. Se vocês usarem piedosamente meu escapulário e morrerem, eu irei libertar no primeiro sábado após a morte. Que coisa bela, né? Que coisa belíssima. Agora, são 4 condições que Nossa Senhora dá para o segundo privilégio. Vejam bem. O primeiro não tem essas condições que eu vou falar agora, não. O primeiro só basta o padre fazer a bênção escapulária e impor. E aí você, usando piedosamente, você está livre do inferno. Está salvo. Lógico, usando piedosamente, né? Com fé, devoção e piedade. Mas aí, para esse segundo privilégio do purgatório, livrado do primeiro sábado após a morte, precisa ter 4 condições. Precisa de 4 condições que quase ninguém fala sobre isso. E é muito importante falar hoje. Né? Primeira condição, o padre tem que fazer a bênção e a imposição a primeira vez. Né? Essa que já tinha falo para vocês. Mas tem mais 3 condições para você ser livre do purgatório no primeiro sábado após a morte. A primeira condição seria, a segunda condição é o quê? É você usar sempre o escapulário. Usar sempre o escapulário. Né? Rasgou, quebrou, perdeu, procure comprar logo outro, coloque logo outro. Né? Usar sempre o escapulário. Segunda condição para ter esse privilégio sabatino. Terceira condição é você viver a castidade de acordo com o seu estado de vida. Né? Isso é um mandamento da lei de Deus, mas o povo está tão perdido, né? O negócio está tão esculhambado, com perdão da palavra, está tão bagunçado, né? Que você vai se confessar às vezes e o padre diz, você roubou, meu filho, você matou, então não tem pecado não. Né? E os outros pecados, 10 mandamentos, onde estão? Né? Então, para você usar o escapulário, ter o privilégio sabatino de ser salvo, primeiro sábado do purgatório, você tem que viver a castidade, de acordo com o seu estado de vida. Se você é casado, viver a castidade matrimonial, né? Sendo fiel à sua esposa, ao seu marido. Se você é solteiro, castidade permanente, né? A castidade se preservar, esperar para ter relações sexuais após o casamento. Castidade solteiro, castidade mais, né, severa, vamos dizer assim, né? E a castidade do celibatário, que é o padre, a freira, que se consagra inteiramente a Deus, é a castidade de viver inteiramente somente para Deus. Viver a castidade de acordo com o seu estado de vida. Infelizmente, tem muitos ainda, muitas pessoas que não estão cumprindo essa condição. Infelizmente. É o pecado que as pessoas cometem mais, né? Nós sabemos disso, a realidade que existe, né? Então, a outra condição, a última, seria se o padre der uma oração após a imposição. Por exemplo, o padre impôs o escapulário, ele vai dizer, meu filho, você vai fazer essas orações todo dia. Mas qual é o padre que faz isso hoje? Né? Eu pergunto a você, né, Flávio? Qual é o padre que faz isso hoje? Né? Os padres só impõem o escapulário, não tem penitência nenhuma, né? Antigamente tinha as penitências, né? A penitência tradicional do Carmo era o quê? Aqueles que impõem o escapulário. Era rezar o ofício parvo, ou pequeno ofício da Virgem Maria, todos os dias. Né? Isso na tradição, antigamente. Né? E tem católicos que fazem isso ainda, graças a Deus. E outros faziam, sabe o quê? Outras mulheres piedosas que entravam para a Ordem do Carmo e usavam escapulário. Jejum, aliás, abstinência de carne. Não é jejum, abstinência de carne nas quartas, sextas-feiras e no sábado. Fazer abstinência de carne. Mas e agora para nós, na atualidade, né? Que houve algumas mudanças, né? A igreja amenizou um pouco a situação para nós, né? O que você tem que fazer? Você que usa o escapulário, eu botei o escapulário, pronto. Não. Rezar, pelo menos, olha que interessante isso. Como a igreja é boa, né? Com a gente é mãe, né? Rezar, pelo menos, tem 2 opções. Você pode rezar o Santo Terço, em honra a Nossa Senhora do Carmo, todo dia. 3 opções. Você pode rezar 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias ou 7 Glórias. Ou você pode rezar apenas 3 Ave Marias em honra a Nossa Senhora do Carmo. Pelo menos isso. Então, essa é uma das condições também para receber o privilégio sabatino. 3 Ave Marias é antes de dormir? Antes de dormir, de preferência. Antes de dormir. Né? Então, tem umas indulgências também, né? Não sei se alguém já fez alguma outra pergunta, acho que não, né? Então, assim, tem as indulgências, né? O Papa Pio XII, nós temos indulgências parciais e plenárias para quem usa o escapulário do carro. Né? O Papa Pio XII, ele diz que a indulgência parcial é você ter... Olha como é fácil ganhar indulgência parcial, né? Aqueles que usam o escapulário. É você, pelo menos, contemplar, né? Contemplar seu escapulário, né? Ter respeito ao seu escapulário, olhar, tocar o escapulário, já ganha indulgência plenária, e oscular, né? Beijar. Então, eu antes de dormir, o que é que eu faço? Eu rezo 3 Ave Marias e beijo meu escapulário. Já estou ganhando indulgência parcial, né? Já ganho indulgências parciais, né? Mas aí tem indulgência plenária. Para quem não sabe qual a diferença, né? A indulgência parcial
ela nos livra de algumas penas do purgatório, não livra de todas as penas. Porque, infelizmente, tem muita gente que não sabe nem isso, né? Muita gente comete o pecado mortal, né? Se confessa, aí, mas aí, a pessoa foi o maior pecador do mundo. Antes da morte se confessou. Ele vai para o inferno? Ele se arrependeu, se confessou. Não, não vai não. Só que ele tem que pagar as penas devidas no purgatório. Tem que se purificar para entrar no céu. No céu só entra santo, né? Você tem que se purificar das penas devidas. Então, só resumidamente para explicar, para quem não sabe, então a indulgência é para pagar essas penas que nós temos que pagar aqui na terra. Mas tem gente que, infelizmente, não quer pagar na terra, vai ter que pagar onde? Lá no purgatório, e o sofrimento é pesado. Então, adquira indulgência, reze quando puder. Então, escapulário é isso. E a indulgência plenária, é bom dizer que eu acabei esquecendo. A plenária é o perdão total dos pecados, das penas. Você está totalmente perdoado. Como é que você vai adquirir? Para quem assistir esse vídeo depois aqui, ó, e não tem o escapulário, nunca foi imposto escapulário, aproveite agora sábado, dia de Nossa Senhora do Carmo. Você pode ter uma indulgência plenária. Basta você se confessar durante a semana e o padre impor você o escapulário, você comungar e rezar um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Já ganha indulgência plenária. Para quem ainda não tem escapulário, nós estamos com um escapulário aqui, inclusive igual a esse que você está usando. Mostra aí, porque eu estou segurando agora, estou segurando o Marco José. Igualzinho a esse. Desse tamanho, né? Desse tamanho, igual a esse aí. Então, depois da live você já entra em contato. Pronto, já adquiriu o escapulário, né? Já adquiriu seu escapulário. E, gente, quem tem também adquira, para dar para as pessoas, para os entes queridos, né? Porque eu vejo... Exatamente. Eu vejo que Nossa Senhora pede muito isso, as aparições dela. Isso é um papel da associação, mas eu digo a vocês, façam isso. Né? Comprem escapulário para dar de presente. Mas eu não quero, eu não gosto. Dê de presente para os seus filhos, enfim, isso aqui é uma proteção. Eu vou já falar de alguns milagres, que eu não sei se vai dar tempo, mas quando tiver faltando algum tempo, me fala aí, tá? Eu não sei. Fique à vontade. Fique à vontade. Então, vamos lá. Pode terminar, concluir falando dos milagres. Outra coisa, eu falei da questão do privilégio, né, do sabatino. O privilégio é para todo escapulário, né? É importante ver isso aí, né? Porque uma coisa interessante, né? Muita gente pode perguntar assim, Alan, mas o escapulário do Carmo. Eu não falei outra coisa. Eu falei da indulgência plenária. Você pode ganhar indulgência plenária no dia de Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho. No dia de Santo Elias, dia 20 de julho, que é no mês de julho ainda. Pode ganhar no dia dos Santos Carmelitas. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. E no dia de São Simão Stock, que teve que receber o escapulário de Nossa Senhora. Todos esses dias você pode ganhar indulgência plenária. Então, olha a dica aí, para quem usa escapulário, vai fazer a imposição desses dias aí. Bem, 22 papas, depois do Papa João 22, que deu esse privilégio sabatino, né, que Nossa Senhora apareceu para ele, 22 papas se tornaram devotos de Nossa Senhora do Carmo. 22 papas depois dele. Vários santos foram devotos de Nossa Senhora do Carmo. Né, vários santos da Igreja Católica. O Papa São Gregório X, aconteceu algo extraordinário com ele, com esse Papa. Vou começar a falar de algumas coisas extraordinárias já, que o povo gosta de ouvir isso aí, né? O Papa São Gregório X, ele morreu, faleceu, depois de 600 anos da morte dele, foram tirar o corpo dele da sepultura para transladar para outro local, né? 600 anos, meus irmãos. O corpo já tinha se desfeito, né? Apodrecido, que é normal, o corpo humano vai se desfazendo ali, mas o escapulário dele estava como se estivesse novinho, intacto. O escapulário do Papa, de São Gregório X, desse santo São Gregório X. Mas 2 santos marianos, que não eram carmelitas, também aconteceu isso. Santo Afonso Maria de Ligório, grande santo mariano, né? Também estava com o escapulário intacto. São João Bosco, grande santo mariano, também estava com o escapulário intacto. Então, são esses... E tem vários milagres que aconteceram até no Brasil, né? Se der tempo, eu vou contar uns dois que aconteceram também. Bem, e o privilégio é só para o de pano, esse aqui, compre aí, né? Na loja na estalagem, aproveita fazendo de novo aqui, ó. Compre, quem não tem escapulário, adquira, né? Esse escapulário é muito bom, né? Porque ele tem um tamanho... Não importa se ele é pequeno, como esse aqui, porque o privilégio é o mesmo, sabia? O privilégio é o mesmo. Né? Nossa Senhora é mãe. E eu acho melhor esse daqui pequeno, porque eu uso sobre a veste, como eu sou dentista, né? Trabalho com a saúde, então eu prefiro usar esse aqui, né? Eu uso também, às vezes, o grande, esse grande, mas eu prefiro usar o pequeno pela questão do meu trabalho. Eu uso sobre a minha camisa. Então, o privilégio é para o escapulário de pano? Mas o Papa Pio X, no ano de 1910, estendeu o privilégio para a medalha escapulária. A medalha escapulária. Né? E muita gente
os papas recomendam que se use o de pano, né? Eu vou fazer de novo a propaganda. Use esse, compre esse. Compre Compre esse. na Maria. Compre na Marisa, né? Compre na Marisa esse aqui. Porque os papas preferem que se use esse. Mas teve alguns pedidos, os fiéis suplicaram para o Papa Pio X, e o Papa Pio X, em 1910, estendeu esse privilégio do escapulário, tanto para livrar do fogo do inferno, como do purgatório, primeiro sábado após a morte. Pode-se usar uma medalha, é a chamada medalha escapulário, porque estava tendo a Primeira Guerra Mundial naquele tempo, né? E aí os soldados iam para a guerra, não tinha como usar esse de pano, né? Ali na guerra, no meio daquela guerra, ia rasgar, ia quebrar, e eles iam ficar sem escapulário. Então o Papa estendeu também por conta disso. E ainda hoje pode-se usar a medalha. Quem não quer usar o de pano, pode usar a medalha escapulária. Só que tem que ser uma medalha que tem o Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo do outro lado. Não pode ser nenhum outro santo. Não é aquele escapulário de aço, né, que a gente vê. Exato, exatamente. A medalha é diferente. É a medalha escapulária que é diferente, exatamente. Tem a medalha, se você não puder usar por alergia, tem gente que tem alergia, né? Pode usar a medalha escapulária, que não é aquele que você falou, é outro, né? Que as pessoas hoje em dia, até infelizmente, tá um negócio tão assim, virou uma coisa tão... As pessoas colocam um terço, né? Virou moda, né? Colocar o terço no pescoço. Usar um escapulário até de pessoas famosas, você já viu isso? Que coisa triste, né? Mas não, tem que ser o de cor marrom. E veja bem, se você quiser trocar desse daqui, de cor marrom, por uma medalha escapulário, a bênção, a primeira imposição do padre tem que ser com esse. Não adianta. Entenderam? E aqueles de ouro, né? Aí depois você pode... O de ouro e prata pode. Ouro e prata pode. Se for a medalha que tenha Sagrado Coração de Jesus de um lado e Nossa Senhora do Carmo do outro. Mas lembrando, se você quer trocar por um de ouro e de prata, a imposição tem que ser com esse aqui, viu? A primeira vez tem que ser com esse aqui. Né? Lembrem disso, não pode ser com o outro. O outro você pode trocar depois, pelo medalha, mas é por isso que eu prefiro usar esse, né? Eu prefiro usar esse porque a imposição é no carro. A promessa primeira foi para esse, mas a igreja estendeu, pode-se usar assim, a medalha escapulária, chamada medalha escapulária. Então, qual é o maior lucro, né? Além das indulgências, qual é o maior lucro realmente para quem usa escapulário? Aqueles que são filhos, eles se tornam da família carmelita. Olha que graça isso, né? Aqueles, nós que usamos escapulário, nós temos privilégios dos carmelitanos. O privilégio que os carmelitas têm, nós fazemos parte da família carmelita. Olha que graça isso. Que grande graça. Da família da Virgem Maria. Nós também somos filhos da Virgem Maria e ela se torna a mãe materna de quem usa escapulário. É uma mãe que está ali protegendo o nosso lado, cuidando. É uma mãe que está sempre nos levando para o caminho da santidade. Olha a importância do escapulário, meus irmãos. Então isso aqui não é um objeto qualquer, não. Um sacramental poderosíssimo. Porque o Satanás nunca tocou na Virgem Maria. Jamais. É a Virgem sempre pura e imaculada. Então ele tem medo de quem usa escapulário. Ele tem medo. Ele não quer que se use, se volte a essa devoção. Porque ele sabe que se o povo realmente usasse esse sacramental como é para ser usado, ele estaria perdido, né? Ele estaria perdido porque Nossa Senhora se torna mãe de quem usa escapulário. É as vestes da Virgem Maria. Então ela vai nos moldando, ela vai nos livrando dos perigos não só espirituais, dos perigos materiais, né? Eu vou começar agora alguns exemplos, fatos agora. Né? Se tiver alguma pergunta, você pode me interromper, ela pode me interromper. Tá ótimo. Vamos lá para os fatos, né? Um fato interessante que aconteceu na vida de um grande santo da igreja, São Curadai, São João Maria Vianney. Né? Um grande santo, patrono dos sacerdotes. E eu acredito nisso porque São Curadai, quem não acredita em São Curadai, né? São Curadai, ele disse que certa vez, uma moça, procurou ele para se confessar. Essa mulher essa jovem vivia uma vida desregrada, né, de sexualidade desregrada, em orgias, em festas, em bailes, não ia para a igreja, enfim, desviada totalmente. E essa moça, ela quis entrar para ser freira e foi se confessar com São Curadai, porque tinha fama de santidade, né? São Curadai, o padre de Maria Vianney, tinha fama de santidade, e realmente era, né? Santo. E aí São Curadai, confessando ela, falou para ela antes da confissão, antes de dar o perdão, ele disse assim, para essa moça, para essa jovem: tu lembra daquele dia que você estava num baile tal, numa festa tal, e entrou um jovem muito bonito, vistoso, mais belo da festa, que chamou suas amigas para dançar, mas não chamou você para dançar, né? Não chamou você para dançar. E você lembra que você ficou triste, porque esse jovem belo, bonito, não te chamou para dançar. E tu lembra que quando esse jovem saiu, e ela afirmando tudo, né? Ficou impressionado porque ela não falou isso para Curadai. Curadai que ia falando para ela, né? São Curadai. Você lembra quando ele saiu do baile, parecia que tinha fogo nos pés dele? Ele diz: lembro.
Pois é, aquele jovem belo e bonito que você ficou triste, que ele não queria estar com você, era Satanás. Era Satanás que estava ali. Então, e ele não chamou ela para dançar porque ela estava com o escapulário do carro. Então veja, né? Ela foi protegida porque o próprio demônio se encarnou naquele homem, naquele belo homem que chamou a atenção das mulheres, e ela ficou triste porque ele não chamou ela para dançar. Chamou todas as mulheres do baile, menos ela. E ele disse, por causa do escapulário que você foi imposto em você, ele não chamou, não tocou em você. Então veja a proteção, né? Tantas mulheres aí, uma dica para as mulheres aí, né? Proteção do escapulário aí, né? E para os homens também, para todos nós, né? Porque o demônio ele não se aproxima realmente de quem de fato é devoto de Nossa Senhora do Carmo, de quem de fato é, de quem vive essa devoção de fato, de maneira piedosa, né? Outro exemplo aconteceu na Espanha, né? E isso agora vai com os casais, né? Quem é casado que vai assistir essa live depois aí, olha que milagre aconteceu na Espanha. Um casamento que estava ali se destruindo porque o marido se desviou também, né? Estava indo para o mau caminho, começou a beber muito, a farrear, enfim, se desviou totalmente. E a mulher ali confiando, né? Confiando que ele iria mudar de vida, que ele iria parar de beber, que ele iria parar de trair ela. A mulher continuou rezando, continuou implorando, e ela tinha escapulário e continuou implorando a Nossa Senhora do Carmo para que o marido dela mudasse de vida. E o casamento estava se destruindo totalmente. Certo dia ela chegou, né, da igreja, tirou o escapulário do pescoço e botou o escapulário na mão, e rezando. O marido lá, um excesso de fúria nesse dia, arrancou o escapulário da mão da mulher, pegou aquela tábua de madeira, até aquela tábua de madeira que fazia cortar a carne, pegou a tábua de madeira, colocou o escapulário da mulher dele, pegou um martelinho, uma marreta, uma machadinha, e começou a bater forte no escapulário. Em excesso de fúria, de raiva, de ódio. Começou a martelar o escapulário, mas martelou. Ele botou tanta força na machadinha, que a machadinha arrancou com a força e bateu na testa dele. Nada. Não rasgou, não quebrou o escapulário, não cortou o escapulário, ficou intacto. Então este homem, quando viu esse milagre, pelos olhos daquele milagre que Nossa Senhora do Carmo fez ali, ele se converteu, né? E foi se confessar com o padre, e o padre impôs o escapulário nele também. Ele passou a ser um devoto de Nossa Senhora do Carmo. Então, Graça, né? é uma grande graça no matrimônio, né? Às vezes a gente passa por tantas dificuldades, não é verdade? Nós que somos casados, nossos casais, ainda mais no mundo de hoje em dia, né? Tantas ciladas, tantos perigos que nós passamos, que os casais passam, porque o Satanás, né? A irmã Lúcia, de fato, eu vou já falar da ligação das aparições, né? Se der tempo. Vamos falar logo, né? Senão eu esqueço. Pode logo. Falar logo. Nossa Senhora de Lourdes, ela apareceu em 1858, a Santa Bernadette, Subiru. A última aparição de Nossa Senhora de Lourdes foi exatamente no dia 16 de julho, no dia de Nossa Senhora do Carmo. Olha a ligação com Nossa Senhora do Carmo. E aí, a Santa Bernadette Subiru, que ela é até uma das patronas da associação da gente, Santa Bernadette, ela via a Virgem Maria por várias vezes, mas ela disse que nesse dia, na última aparição de Nossa Senhora do Carmo, ela nunca tinha visto de forma mais bela como ela viu Nossa Senhora. Nesse dia, 16 de julho. Né? Com Nossa Senhora do Carmo, apareceu lá em Lourdes, né? Porque ela vinha de uma forma... Nossa Senhora de Lourdes tem uma imagem diferente, mas no último dia ela fez questão de aparecer para mostrar a importância do escapulário, né? E aí, Fátima, 1917, outra ligação, né? Em Fátima, 1917, na última aparição, dia 13 de outubro, a irmã Lúcia, os 3 videntes, pastorinhos, quando o pessoal estava vendo o milagre do sol, eles viram as figuras dos mistérios do Santo Rosário. E a última imagem que apareceu, como Nossa Senhora apareceu pela última vez lá em Fátima, foi como Nossa Senhora do Carmo, segurando em Jesus escapulário na mão. E aí perguntaram, em 1950, né? Perguntaram em 1950 para a irmã Lúcia. Irmã Lúcia, por que a Virgem Maria em Fátima, a Virgem Maria era Nossa Senhora do Rosário, não é? Ela disse sim. Mas por que na última aparição ela apareceu com o escapulário nas mãos? A irmã Lúcia diz, porque a Virgem Maria quer que todos nós usemos o Santo Escapulário. Ela diz que tem uma íntima relação entre o Santo Rosário e o escapulário. São os 2 últimos remédios que Deus iria dar para a humanidade. Né? O Santo Rosário e o escapulário. Né? Então, para finalizar aqui as perguntas, né? Sim, Tem uma pergunta da minha comadre Marta perguntando se criança pode, né, fazer a imposição a partir de que idade. Aí eu vou fazer também outra pergunta e você já responde as duas, né? Sim, pronto. E a minha pergunta é: quem fez a imposição com escapulário que não é o escapulário de tecido e que não, assim, e que não é esse escapulário recomendado, vale ou tem que fazer uma nova imposição? Pronto, vou responder primeiro essa segunda aí, a segunda pergunta.
quem fez com o escapulário de prata, né? Isso, de ouro, né? A segunda pergunta foi essa, né? Ou, por Vale. exemplo, tem um cordão aqui, esse meu cordãozinho aqui, ele não é marrom, acho que ele é preto, Sim, sim. esse aqui. Uhum. E não é ele é de tecido, o cordãozinho, mas a medalhinha não é de Sim, tecido. sim. É fazer a imposição com esse escapulário, por exemplo, né? A igreja, a Ou com igreja. outro escapulário, Pronto, que não entendi. seja. A igreja diz o seguinte, que quem não fez a imposição com o escapulário realmente de cor marrom, que é esse escapulário aqui, pode ser de qualquer tamanho, né, repito, pode ser de Uhum. plásticozinho bentinho, mas desde que tenha o tecido marrom do carro, pode ser esse, mas desde que tenha seja marrom, esse mesmo cor aqui na nossa hora do carro, ou grande ou maior, enfim. Quem não fez, é bom que faça de novo. É bom que se faça de novo, Entendi. porque a medalha escapulário, ela vale, mas para quem já fez reposição com esse. Entendeu? Você pode usar pelo resto da sua vida só medalha de prata, de ouro, mas desde que a primeira posição seja com esse. Então é bom que se faça E novamente. fazendo, porque no caso, quando eu fiz isso, é a dúvida minha. Sim, não. Quando eu fiz com esse marrom pequenininho, aquele pequenininho que você falou. Mas agora eu estou usando esse, Sim. entende? Então o que vale é a primeira imposição, nesse A caso. primeira imposição já está feita. Já está feita. Uhum. Que vale a Mas primeira para imposição. quem não fez com o escapulário de tecido, como é recomendado, é importante que faça uma nova Importante que imposição faça. E se com o puder, escapulário de tecido. importante que faça com os escapulário de tecido de lã, de cor marrom, e se puder, nesses dias que eu recomendei. Esses dias desses Santos Certo, Carmelitos, ou Nossa Senhora do Carmo, ou pronto. dos Santos Carmelitos. Melhor ainda, se puder. Bem, Muito e também não precisa ser no ritual da missa, não. O padre pode fazer sem ser na missa. A imposição do sim, após a escapulário. missa, É né? importante dizer isso aí também. Só chegar no padre, vai conversar com o padre. Padre, vamos confessar aqui, queria que o senhor fizesse a bênção especial do escapulário e o senhor fizesse a imposição em mim. Né? E também pode se fazer, se você tiver dúvida, se realmente a imposição valeu ou não, o padre pode fazer a imposição sob condição. Não tem problema nenhum. Durante a bênção ele pode dizer, sob condição, se não tiver feito do jeito que era para ser feito, eu vou fazer a Hum, imposição. Pode ser feito também. certo. A primeira pergunta da criança, né? E, Eu já vou entrar no outro, uma coisa impressionante que aconteceu no Brasil, em Santo André, São Paulo, há poucos anos atrás. Um milagre que aconteceu com uma criança. Então, criança pode ser imposto escapulário? Sim. O que basta é só ser batizado. Se a criança for batizada, pode fazer imposição, não importa a idade. Por quê? Porque, uhum, mas a criança não entende nada, não fez nem catequese, não importa. É para a proteção da criança. A proteção da criança em vida ainda. Lembra que eu falei que não é só proteção espiritual, né? Existe uma proteção na nossa vida cotidiana. Esse exemplo de Santo André mostra isso. Uma criança de 5 anos de idade, que graças a Deus os pais, que eram muito católicos, devotos da Virgem Maria, fizeram a imposição na criança de 5 anos. Ela usava o escapulário, não tirava para nada. Essa criança de 5 anos de idade caiu num poço de 20 metros de profundidade. 20 metros de profundidade. Os pais, quando vieram achar a criança dentro do poço, não sabiam onde é que ela estava. Quando vieram descobrir que ela estava dentro do poço, fazia 1 hora já a criança dentro do poço. 20 metros de profundidade. E, para surpresa de todos, o grande milagre que Nossa Senhora do Carmo fez, a criança estava boiando lá. 1 hora depois. Boiando, 5 anos de idade. Não sabia nadar, lógico. Né? Então vejam a grande graça. Né? A criança estava como boiando. Nossa Senhora protegendo aquela criança ali, deixou ela flutuando, boiando na água. Né? Que coisa impressionante. Né? Ou seja, pais, né, impõem sim o escapulário nas crianças. É, né? Importante demais isso. Outro caso interessante que aconteceu, né, em relação à questão que eu falei, da questão de usar sempre o escapulário. Aconteceu um padre jesuíta, chamado Padre Leblon. Esse testemunho é muito forte. Ele era superior num convento e toda noite ele ia procurar no quarto dos jovens para saber como é que estavam os jovens. Jovem é aquele, né, gosta de bagunça, aquele negócio todo. E eu ia no quarto para saber se estavam dormindo de fato, né? E ele, certa noite, ele saiu nos quartos e viu um jovem como desesperado, ajoelhado na cama e desesperado ali, rezando e desesperado. Ele chegou para o jovem, por que você não está dormindo ainda? Ele disse, não, porque meu escapulário quebrou, rasgou. Rasgou meu escapulário e eu não posso dormir sem ele. Porque vai que acontece alguma coisa comigo durante a noite. Então o padre se comoveu, esse padre Leblon se comoveu, o padre jesuíta, se comoveu com esse jovem, o testemunho dele. E aí ele disse que tinha mandado por vigia consertar o escapulário dele, né? Emendar o escapulário dele, a corda do escapulário dele, né? Emendar, porque tinha rasgado, porque ele não queria dormir sem um escapulário imposto. Pois aí o padre se comoveu com aquilo ali, com a fé no escapulário desse jovem, foi lá no vigia, pediu que ele entregasse, que ajeitasse, entregou, colocou, impôs, né? O jovem impôs e foi dormir. No outro dia de manhã cedo, o que aconteceu? O jovem morto.
Estava morto, amanheceu morto esse jovem. Né? Então, às vezes, aí com certeza o padre disse, foi o anjo da guarda que disse a ele, né? Não durma sem o escapulário. É escapulário. Sem o escapulário do carro, né? Aquele jovem ganhou a salvação dele ali por conta disso, né? Por isso que eu digo, não é bom dormir sem o escapulário, né? A gente nunca sabe, né? Às vezes nós somos jovens, né? Tem gente muito mais jovem que nós aí e diz, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, vou ter muito tempo para me converter. Será, né? A gente vê tanta gente morrendo de acidente, pessoas novas, doenças, né? Enfim, né? Quem pode nos garantir isso? E tá aí, você vai deixar de ser negligente com isso, né? Com a arma que Nossa Senhora nos deu, né? Tem mais alguma pergunta? Eu posso continuar um pouco mais. Como é que tá meu tempo ainda? Ainda tem relógio, estou meio perdido aqui. É porque eu me perdi um pouco, gente, nas perguntas, porque eu tô aqui com um bebezinho, a outra do meio acordou, desceu, ficou aqui comigo. E eu não Aí estou o vendo aqui as esposo que perguntas. tinha ido, e o esposo que tinha ido com a maiorzinha para a reunião da comunidade chegou, e aí ficou todo mundo junto aqui. A menorzinha não queria subir para continuar dormindo. Eu acabei me perdendo um pouco nas perguntas, mas eu não vi outras perguntas aqui, era só da Marta mesmo, que tinha feito, eu não tinha visto. Mas Quanto tempo eu tenho ainda para falar alguma coisa? se você quiser falar mais 15 minutos, Pronto. pode falar. E quando tiver faltando 5 minutos, você me dá um toque, tá? Por favor. Tá. Pronto. Ó, Pronto. Olha, tem outro caso interessante. Tem outro caso a gente está interessante. perguntando aqui, Alan, essa pergunta aqui, na verdade você já até falou, mas pode repetir, né? Na imposição o padre faz alguma oração? Faz, Só para você sim. falar novamente, aquela oração que você colocou, né? Que se é que a gente quiser pesquisar, É só levar pesquisar no Google. Pesquisa no Google assim, oração para imposição do escapulário, Ordem Terceira do Carmelo. Ordem Terceira do Carmelo. Né? Porque antigamente só tinha os privilégios do escapulário quem participava da Ordem Terceira, os leigos que participavam da Ordem Terceira. Então é mais indicado você seguir aquela oração lá. Hoje não. Hoje não precisa você participar de nenhuma confraria, nenhuma ordem, nem da Ordem Terceira. Basta o padre fazer a bênção correta e fazer a imposição. Né? Tem uma bênção. Então é só procurar lá a Ordem Terceira do Carmelo, que lá tem a oração de imposição do sacerdote. Porque infelizmente a maioria dos padres não sabem mais. Né? É triste dizer isso, né? Mas infelizmente acontece isso. Bem, na Austrália aconteceu um caso impressionante também, né? Um monsenhor, chamado Monsenhor Poldinho, o nome do monsenhor. Esse monsenhor, ele na Austrália, ele foi numa região muito afastada, isolada, fazer uma missão. Chegando lá, ele adoeceu, ficou bem doente, grave mesmo, e uma viúva cuidou dele, desse bispo, né? Que depois virou bispo, monsenhor. E aí o bispo, com gratidão, aquela mulher que tinha cuidado dele ali, disse, olha, você mora em um lugar muito isolado, muito distante, mas quando precisar de mim para dar os sacramentos, eu virei. Chova ou faça sol, né? Pois aí ele recebeu, naquele tempo não tinha telefone, era só carta, né? Recebeu a carta do bispo, disse, olha, a fulana lá, a mulher lá, a viúva, disse que era para o senhor ir correndo, porque ela está precisando, ela está muito doente e acha que vai morrer. E quer que o senhor administre, confesse e dê a extrema-unção, a unção dos enfermos a ela. Pois o bispo, né, como tinha prometido, foi lá correndo lá. E era no inverno, mas mesmo assim ele foi. Né? Chegando lá, a mulher, com medo do bispo não chegar a tempo, saiu para outra cidade. Aí o bispo chegou lá, não tinha ninguém na casa. Mas, olha só, a providência de Deus, Nossa Senhora do Carmo. Tinha um homem cortando lenha, um lenhador irlandês, não era nem da Austrália, cortando lenha. Aí o padre disse, já que a mulher não está aqui, né, eu já estou aqui, vim essa viagem. Aí chegou para o homem lá e disse, eu vou confessar a você para não dar a viagem perdida. Você quer, meu bom homem, se confessar? E o rapaz irlandês disse que não queria. Não, seu bispo, faz muito tempo que eu não me confesso. Eu não quero isso não sei nem como é que faz mais, eu nem rezar mais direito. Aí ele disse, insistiu, e aí o homem aceitou. O homem aceitou se confessar, fez uma bela confissão, nunca mais tinha se confessado. E aí o bispo deu a absolvição, né, e disse, pronto. Aí ele fez ele dizer, amanhã você vai comungar, tá bom. Você está perdoado seus pecados. Minha missão está cumprida aqui. E voltou lá para a cidade dele, que era bem longe. Só que antes de voltar, ele ouviu um barulho estrondoso, como se fosse de uma árvore, que ele estava cortando lenha, caiu uma árvore, por cima desse homem, esmagou esse homem e matou esse homem. E olha só, aí o bispo olhou lá a veste do homem e ele estava usando escapulários, embaixo da roupa dele. Então olha a providência da Nossa Senhora do Carmo, né? Porque ela promete, esse privilégio é sério, meus irmãos e minhas irmãs, é muito sério. Se ela promete que a alma vai se salvar, quem usa piedosamente, esse homem estava afastado da confissão há muito tempo.
Mas ele usava piedosamente o escapulário. Ele tinha o costume de usar. Ele falou para o bispo: eu não vou nem à igreja mais não, mas eu tenho uma grande devoção e piedade Nossa Senhora do Carmo. Eu uso. Depois o bispo foi procurar a história e sabia que esse homem tinha uma devoção profunda a escapulário Nossa Senhora do Carmo. Então veja, Nossa Senhora não deixou esse homem morrer sem a confissão, para ele ser livre do fogo do inferno, né? Então veja nesse caso aí. No Brasil aconteceu algo extraordinário. Agora, em 2019, o nome do homem é Tony Pelissário. Quem quiser pesquisar para dizer que eu não estou mentindo, né? Tony Pelissário. Até os arautos do Evangelho colocaram um vídeo desse testemunho já, que eu vi certa vez, no YouTube. Esse homem, em 2019 agora, ele estava saindo da casa da mãe dele, foi pegar o carro dele em frente à casa da mãe dele, e aí ele viu um homem de moto se aproximando, motoqueiro se aproximando, e pensou, já ficou preocupado, porque São Paulo, né, tem assalto demais, e esse homem parou a moto, capacete perto dele lá, e já preparou a marcha para correr, né, para botar o carro para pisar no carro. E o homem, ele viu que o homem ia pegar uma arma. Aí ele botou e se apressou, né, apressadamente, e conseguiu fazer o carro andar de ré e fazer um cavalo de pau girar. Só que o homem veio, atirou 2 vezes, não pegou nele, e veio uma terceira vez, se aproximou por trás, atirou outra e pegou, meus irmãos, aqui na nuca dele, aqui, embaixo do pescoço, quase nas costas aqui, um pouco embaixo do pescoço. Ele sentiu a pressão do tiro, da bala, né? Sentiu uma pressão. Ele disse, poxa, foi ferido. Aí conseguiu ainda dirigir para o hospital. Isso aí chegou lá no hospital sozinho, lá dirigindo. Ligou para o irmão dele, estou indo para o hospital, fui baleado, mas consegui fugir. Ele sentiu só uma pressão. Sentiu a pressão e disse, foi baleado. Né? Foi para o hospital, chegou lá. Por incrível que pareça, quando o médico abriu a roupa dele, olha o que aconteceu. Pregado no escapulário, a bala estava amassada. Foi amassada pelo escapulário, amassada. Totalmente amassada. Então você viu como a armadura, como o escudo dele ali. Né? Essa bala foi totalmente amassada pelo escapulário na Senhora do Carmo. Então é um testemunho belíssimo, né? De casos que acontecem, são vários casos. Né? Vários, inclusive no Brasil. Né? Eu mesmo, aconteceu comigo, né? Testemunhando aqui. Em 2009, eu estava indo para Teresina, para um curso de especialização em Teresina. E aconteceu um acidente comigo em 2009. Né? Eu já tinha feito a imposição do escapulário. Eu não tenho dúvidas que Nossa Senhora do Carmo me protegeu nesse acidente. Meu tio, quando foi... O carro capotou antes de Jerusalém. Capotou várias vezes o carro. Né? Várias vezes. E saiu se arrastando e capotou várias vezes. Quando meu tio levou o carro para consertar, perguntaram para ele, tinha alguém do seu lado, no passageiro? Ele disse, sim, tinha um sobrinho meu. Né? E eu não sei... Aí ele disse, pois como é que esse sobrinho teu sobreviveu? Aí o carro acabou, do meu lado que eu estava. Eles disseram que não sabe como é que eu tinha sobrevivido ali. E na hora do acidente, eu só clamei por Nossa Senhora. É tão rápido quando acontece um acidente, mas eu clamei ali. Eu senti, sem brincadeira nenhuma, como se fosse eu protegido por uma bolha, assim, uma bolha me protegendo. Durante as capotagens, a virada, tudo. E aí fraturou uma vértebra porque eu fui teimoso. Né? Eu fui sair do carro antes de esperar socorro, e aí quando eu pisei no chão, senti a dor na coluna, né? Outro milagre Nossa Senhora do Carmo aí também, porque o médico tirou um raio-x lá e disse, olha, por um triz você não ficou sem andar. Uma questão de... Ele disse, olha, foi um milagre, pode agradecer, né? Então ali eu presenciei também. Esse é só um testemunho, né, de vários, da proteção do escapulário, Nossa Senhora do Carmo, né? Então é por isso que eu digo a vocês, como é importante a gente usar esse sacramental poderosíssimo, né? Um sacramental que já ressuscitou mortos, né? O primeiro milagre do escapulário, que eu não falei, comentei, São Simão Stock. Quando ele recebeu Nossa Senhora o escapulário, no dia 16 de julho de 1251, tinha um homem moribundo, doente, um nobre, que era um homem que não queria se converter, um homem de coração duro. São Simão Stock pegou o escapulário dele, antes o moribundo estava para morrer ali, colocou, ele não queria se confessar, não queria receber o sacramento, não queria se arrepender. Quando ele colocou o escapulário sobre esse homem, o homem se arrependeu e procurou se confessar e recebeu o sacramento, né? Então, ressuscitou morto já, o escapulário, livrou muitas pessoas da morte, né? Morte de acidente e outras coisas mais. Porque tem vários testemunhos aqui que não vai dar tempo, né? Eu falar, mas tem até um que eu achei interessante, tem vários, mas entre esses dos Estados Unidos, que me chamou muita atenção, esse testemunho dos Estados Unidos, né? Aconteceu um americano, ele caiu nos trilhos do trem, né? Por acidente, caiu nos trilhos do trem, o trem passou por cima dele. O trem cortou ele ao meio. As pessoas, vários testemunhos estavam vendo lá isso daí. E pensando que o homem tinha morrido, né? Porque cortou realmente, de fato, o corpo dele ao meio. O homem passou 40 minutos ainda vivo.
Mas ele só dizia isso, me chame um padre, eu quero um padre aqui, eu quero um padre agora. Aí procuraram um padre lá, o padre chegou a tempo, confessou ele, deu extrema unção. O homem usava o escapulário na Senhora do Carmo, né? E os médicos, o que me impressionou, Paulo, os médicos disseram, como é que esse homem conseguiu sobreviver 40 minutos sem ele? Tá? Ele foi cortado ao meio. Impossível, né? Algo assim extraordinário, né? Então são vários casos. Tem também do marinheiro, eu não sei se já chegou. Quando faltar 5 minutos, me avisa. Pode falar. Tem um caso do marinheiro também que eu achei muito impressionante, que aconteceu na Espanha. Um marinheiro, eles estavam no navio e o navio estava muito... a tempestade muito grande nesse navio. E aí o navio quase afundando e tudo, mas tinha um marinheiro lá, veio uma onda gigante e arrastou um dos marinheiros para o mar. Um dos marinheiros foi arrastado para o mar. E o mar tempestuoso, a tempestade grandiosa estava tendo mesmo. E aí o filho do capitão, ele era o que sabia nadar melhor. Chegou para o pai dele, que é o capitão, e disse, eu vou salvar esse homem. Olha o que o capitão falou. O capitão disse assim, o povo antigamente era bem mais católico que nós, né? Olha a fé desse homem. O capitão não chegou assim, não filho, não vai não, tu vai morrer. Ele só disse assim, o capitão, você está usando o teu escapulário? Olha isso. A pergunta que ele fez pro filho dele antes de ele pular no mar foi isso, você está usando o teu escapulário? Tô, pai. Pode pular, pode resgatar um. É impressionante isso, né? Pulou em alto mar, esse homem lá, e os marinheiros, tudinho, os outros disseram, vai morrer, não tem o que fazer não. Aí o pai dele, como muito devoto na Senhora do Carmo, se ajoelhou, começou a rezar, rezando o Santo Rosário e clamando a Nossa Senhora do Carmo, né? Que protegesse e livrasse os dois, que não houvesse morte ali, né? Nossa Senhora do Carmo fizesse um milagre. E estava escuro, a tempestade mal do mundo. Esse homem teve uma visão. Ele viu o céu se abrindo, ficou claro, e viu Nossa Senhora do Carmo, né? Jogando o escapulário para onde estava o seu filho. E o filho também viu isso. E o escapulário que manteve eles boiando ali vivo até que eles conseguiram resgatar, né? Não afundaram, né? Porque no mar, na tempestade, ali, você pode ser o melhor nadador do mundo, mas é muito difícil não afundar. Então aconteceu esse grande milagre, né? E falando da questão de mar, eu lembrei de outra história que eu achei até engraçada, né? Um marinheiro, naquele tempo das grandes navegações, para conhecer a América, né? Que vinham conhecer a América, as grandes navegações, eles vinham e um navio afundou. O marinheiro ficou no alto mar, perto de uma ilha, mas um pouco distante. Ele estava vendo que tinha uma ilha. E nesse mar tinha muito tubarão, né? Muitos tubarões, né? Olha que interessante isso. E esse marinheiro pegou o escapulário dele, o tubarão se aproximou dele, um tubarão daqueles grandes mesmo, não era tubarão pequeno não. O tubarão já vinha em direção a ele, já para abocanhar ele já. Ele só pegou o escapulário dele, nadou com um braço, com o outro segurando o escapulário, mostrando o tubarão. E impressionante, porque o tubarão ficou horrorizado com o escapulário, né? Se amedrontou com o escapulário. Um animal como o tubarão, né? Então ele conseguiu nadar até a ilha e chegou lá. E o tubarão ficou espantado com o escapulário do Carmo, né? Então, assim, dizer para vocês o seguinte, o escapulário, ele é uma vestimenta não só para nos livrar do fogo do inferno, não só para nos livrar... Então, em relação ao sábado, eu acho interessante falar também do privilégio sabatino. Alguns santos presenciaram isso, né? São João da Cruz, que era um grande carmelita, doutor da igreja, ele queria morrer no sábado. São João da Cruz queria morrer no sábado, no dia de sábado, né? Ele era grande devoto da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, carmelita, né? Ele disse, irmãos, eu quero morrer no sábado, né? Pois ele morreu realmente, de fato, na meia-noite da sexta para o sábado. E antes dele morrer, ele disse, agora eu vou rezar as matinas lá no céu, né? Porque ele sabia que ele ia direto para o céu, né? Olha que coisa bonita isso, né? Os santos tinham esse profundo... Eles acreditavam nesse privilégio sabatino da Virgem Maria. Santa Teresa d'Ávila tem um fato interessante também. Ela estava... um religioso que ela conhecia lá no mosteiro, carmelita, faleceu e estavam rezando a missa por ele no mesmo dia, né? E Santa Teresa teve a visão desse homem indo para o céu no mesmo dia, né? Ela soube que ele faleceu no mesmo dia. Ela ficou admirada. Como pode, né? Como pode, né? Este homem, olha como os santos são, né? Olha, coitado de nós, né? A gente acha que nós somos perfeitos, né? Que estamos bem. E olha, Santa Teresa d'Ávila disse, ficou admirada porque o homem foi direto para o céu, não foi para o purgatório. Um carmelita, que rezava no mosteiro ali, que era um homem piedoso, que era um homem santo, mas Santa Teresa, ela conseguia ver pequenos defeitos nele, né? Ela ficou admirada. Como pode? Este homem já está já ir para o céu no dia que morreu, pelo privilégio sabatino do uso escapulário, Nossa Senhora do Carmo, né?
Então nós temos que acreditar e confiar nisso, né? Uma coisa que ninguém perguntou, mas é uma coisa importante. Eu fui fazer uma cirurgia em Teresina, e aí eles tiram na cirurgia, as coisas, não deixam usar nada, né? A gente sabe disso. Vocês que fizeram, talvez algumas mulheres já passaram por alguma cirurgia, até cesárea, enfim, que estão assistindo a live e vão assistir depois. Qualquer cirurgia, por mais simples que seja, eles não deixam a gente usar nada. Tem que tirar a corrente de consagração, tira tudo que você tiver, né? E aí, nesse caso, o que acontece se Deus o livre alguém morrer na cirurgia, né? Aí, o que os doutores, os especialistas em Nossa Senhora do Carmo ensinam, né? Os doutores da igreja, os padres da igreja nos ensinam que se aquele que usa escapulário foi obrigado a tirar, né? Porque ele não quis, né? Foi uma coisa obrigada, os médicos obrigaram, o enfermeiro obrigou, então ele não vai perder o privilégio do escapulário. Ele não vai perder esse privilégio. Só se for um desleixo dele, se ele deixar de usar por ele mesmo, por desleixo, porque perdeu a fé no escapulário, não quer usar mais, aí sim. Uhum. E uma coisa impressionante, claro, que dá para salvar muitos padres que são devotos da Nossa Senhora do Carmo, eles falam que eles gostam de usar a batina. Por quê? Porque eles estão, às vezes, indo dar a unção dos enfermos para algum doente que está lá no hospital, e as pessoas veem ele de batina e dizem, padre, nunca mais se confessaram, eles chamam o padre. A família, algum familiar que é católico chama, né? Quantas pessoas não são salvas ali do inferno naquela hora, né? Só porque o padre deixa usar às vezes batina, muitos não sabem que ele é um sacerdote, né? Que poderia estar ali salvando vidas. E eu falo do escapulário. Por que vocês devem comprar o escapulário? Não só para vocês. Nós que já temos, os servos de Maria que estão assistindo, eu vi alguns aí, alguns servos de Maria Cláudia, que fez a pergunta. Obrigado por estar participando ainda. Eu não sei se minha mãe está aí. Minha mãe lá de Natal disse que ia participar também, não sei. Enfim, mas por que é importante você dar o escapulário para as pessoas? Por isso também. O escapulário, ele converte os corações, né? Por mais que um familiar teu não tenha fé, né, no escapulário, não seja devoto à Virgem Maria, mas peça sim por amizade, ou você é um familiar teu que você ama muito. Fulano, não custa nada. Tu pode usar por baixo. O escapulário pode ser usado por fora, ou pode usar por baixo da camiseta. Ninguém vai ver. Se ela tem vergonha, não importa, né? Faça a imposição do escapulário, nem que você use só por dentro direto, né? Ah, não quero me expor, meu trabalho vão zombar de mim, enfim. Use o escapulário com devoção. Se essa pessoa pelo menos rezar piedosamente as 3 Ave Marias e ter um respeito profundo, Nossa Senhora pode dar a graça da conversão antes da morte. Nossa Senhora pode dar a graça do arrependimento antes da morte. Não é com escapulário, veja só, não é, muita gente diz assim, como eu falei no início, né? Ah, eu estou usando escapulário, agora eu vou farrear, né? É aquele escrupuloso. Quem já leu o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Monfort sabe disso, é o falso devoto, né? São 2 tipos de falso devoto que usa escapulário. É aquele presunçoso, aliás, né? Ele presume porque está com o escapulário, eu vou farrear, vou pecar, porque eu vou ser salvo. Nossa Senhora vai me salvar na última hora. Isso é um perigo, isso é um falso devoto da Virgem Maria, né? E é perigoso demais isso. Tem muitos casos, Cláudio, que eu pesquisando para falar um pouco nessa live aqui, que eu fiquei impressionado, que nem eu sabia. Casos de pessoas que eram presunçosas, que achavam, né? A minha mãe aí, tá? Salve Maria, mãe. Sou bênção. É uma grande alegria, né? É uma honra ter a senhora aqui. E tem não sei se a Larissa está aí, que é de Natal também, do Rio Grande do Norte, né? É aniversário dela hoje. Ela disse que quer acompanhar a live. Que Deus abençoe. Parabéns para ela. Parabéns para ela. E agora fugi o que eu ia falar em relação Você estava pesquisando, achou algo interessante. Eu achei sobre os presunçosos, pessoas que usam o escapulário do Carmo e dizem, eu vou me salvar, vou pecar, não estou nem aí para rezar, não quero nem saber, estou protegido do escapulário. E o que acontece? Muitos casos reais aconteceram já, fatos reais, isso é fato, não é história não, é fato real. O escapulário durante o acidente rasga, perde, a pessoa não está usando o escapulário, mas durante o acidente rasga ou perde, ou vai para longe, né? Ou então a pessoa mesmo, na hora da agonia da morte, rasga o escapulário. A própria pessoa que zombou da misericórdia da Nossa Senhora. Isso é muito forte. É muito forte. Ninguém zomba da misericórdia de Deus. Deus é bom e Deus é misericordioso. E Ele nos dá um privilégio grandioso através do escapulário. Para quem for realmente respeitoso com o escapulário. É lógico que nós somos pecadores, né? Nós podemos pecar. Ah, porque você foi imposto, agora eu sou santo. Não. Pelo contrário, né? Você tem um auxílio. Você está com a veste da Virgem Maria.
Nossa Senhora sabe da nossa fraqueza, ela é mãe. Você pode cair no pecado, mas Nossa Senhora levanta você. Eu já tive isso, já senti isso várias vezes na minha vida. Né? Quantas vezes nós caímos e Nossa Senhora nos ergue? Só que a diferença, quem for verdadeiramente devoto à Virgem Maria, é se você cair na infelicidade e pecar, gravemente, no pecado mortal, Nossa Senhora lhe tira da lama rápido demais. Basta você pedir o auxílio da Virgem Maria. Né? 3 coisas que o demônio odeia que os santos falam. São 3 coisas que ele odeia mesmo, de fato. Você invocar durante a tentação o nome de Jesus, o nome de Maria e beijar o escapulário do carro durante a tentação. Né? Porque ele se afugenta. Então é isso que nós temos que usar a nossa arma de defesa. Porque os demônios são muitos, eles estão aí para nos derrubar, como diz São Pedro, na casa de São Pedro, né? Estão ao nosso derredor querendo nos desviar. Então o demônio não quer que ninguém use o escapulário. Por que nós aqui, nós somos muito perseguidos, tá? Nós somos da associação, somos muito perseguidos. Porque desde 2005 a gente está falando do escapulário, do rosário, da devoção mariana, do tratado da velha devoção à Virgem Maria, então não é à toa, né? Não é à toa que nós já passamos por cada coisa aqui, né? Mas eu sou feliz, porque isso me traz uma paz tão grande de poder levar. Eu amo falar da Virgem Maria, né? Eu fiquei muito feliz com o seu convite, né? Eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de falar da Virgem Maria. Porque eu amo muito falar da Virgem Maria, amo muito falar da verdadeira devoção à Nossa Senhora, do escapulário tão esquecido e abandonado pelos católicos, né? Uma vestimenta tão simples que pode salvar vidas. Salvar vidas, livrar do fogo do inferno, pelo menos, né? Nem que a pessoa vá passar o grande purgatório, mas pelo menos o fogo do inferno. E pode salvar vidas também na nossa vida, na terra aqui ainda. Como eu já citei para você, de acidente de carro, que até eu fui livre por conta do escapulário. Quantos não foram livres por conta do escapulário, né? Então, meus irmãos, aproveitem, né? Está perto de acabar já, né? Acho que já está perto, no nosso Tá, tempo. tá. Falta 5 minutos, né? Falta menos de 5 minutos. Não, então vou encerrar. Vamos encerrar. Eu, quando falo Nossa Senhora, às vezes falo demais. Vamos lá. Deixa para a próxima Vamos live, porque eu encerrar. sei que você vai. Nós vamos Vai ter planejar outra. mais lives. Vamos sim. Então, para Vamos sim. encerrar, eu quero fazer um clamor para vocês. Você que ainda não tem o escapulário, que eu sei que alguém vai assistir esse vídeo depois, vai ficar gravado, né? Deixe gravado esse Vai vídeo. sim. Eu faço um apelo a vocês. Dá tempo ainda. O dia de Nossa Senhora do Carmo é sábado, né? Você Uhum. dá tempo você comprar um escapulário ainda. Dá tempo você se confessar durante a semana, até sexta-feira, até no dia do sábado pode se confessar. Procure um padre para se confessar. Comungue no sábado e peça o padre, se você não puder ir à Santa Missa, pelo menos no dia da Nossa Senhora do Carmo, peça para ele fazer a bênção e a imposição do escapulário. Dá tempo. E nós que já recebemos essa imposição, já somos a família carmelita, nós que já somos a família carmelita, que fomos a família da Virgem Maria, filhos da Virgem Maria, façam, por favor, a partir de hoje, você que assistir essa live, seja um propagador do escapulário. Né? Seja um propagador do escapulário na sua família, para os seus amigos, no seu trabalho. Né? Se você puder e não tiver vergonha, use de fato o escapulário. Porque vão lhe perguntar o que é isso, e você aproveita e já fale o que é o escapulário do escapulário. Porque a modernidade do Evangelizar. mundo, não é verdade? Está tão difícil o mundo hoje, se esqueceu de falar de algo que leva para o céu. Né? Os verdadeiros amigos querem que a gente vá para o céu. Então, falemos disso. Eu queria agradecer a todos que participaram da live, né? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Eu espero ter respondido de forma boa, que vocês tenham escutado bem essa live e gostado dessa live, né? Peço desculpas por algo que esqueci de falar. E também agradeço mais uma vez, minha irmã. Obrigado. Deus abençoe a sua família. Eu quero lhe conhecer. Quando for Teresina, a gente vai se conhecer, que foi Vamos Deus. nos conhecer. E vamos marcar outra live, né? Aí você veja o tema, Vamos pode escolher o tema sim. que a gente vai fazer. É uma grande alegria ter Nossa você. Senhora da Medalha Milagrosa já é a próxima, né? Eu falo sobre a Pronto, Padre pronto, pode e marcar a depois data. vamos falar sobre o tratado, sobre a consagração à Nossa Senhora também. Então vamos Pronto. com certeza. Estou disponível, irmão. É uma grande honra, como eu falei, é uma grande honra estar aqui com você. Então eu quero te agradecer, Alan, mais uma vez, né? Por estar conosco. Eu acredito que Nossa Senhora mandou, né, você para nós, porque nós temos um objetivo aqui na loja que não é só vender os artigos religiosos, né, mas muito além disso, porque se fosse só vender os artigos religiosos, né, a gente já passou por tantas dificuldades aqui, a gente tem um tempo na loja, depois voltamos, passamos por algumas turbulências, e o que ficava no meu coração, né, de viver esse retorno na loja, é estar aqui, poder falar, né, de Deus, poder falar da Virgem Maria, poder estar mais perto das devoções. Eu digo para mim primeiro, né? Para mim, para minha família. E a partir disso, também levar a outras pessoas. Como é importante ter todos vocês que estão na live, né? Até uma hora dessas, né?
segunda-feira, né? Ter Verdade, vocês verdade. aqui com a gente. E as pessoas que vão assistir depois. Como é bom, né? Como é importante levar isso para as pessoas, resgatar. O desejo que eu tenho no meu coração é de resgatar, né, essa experiência com as devoções marianas. Então, quero te agradecer por ser esse canal de Deus, né, e da Virgem Maria aqui na nossa Amém. vida. E vamos retornar com a Ave Maria, né? Sim, sim. Pedindo que Nossa Senhora possa abençoar a cada irmão, possa abençoar a você que está assistindo, né? Meu compadre Adilson colocou aí que vai fazer essa consagração, vai usar o escapulário, né? Vai fazer a imposição. Muitas pessoas Só que por ele já não valeu a tinham live. Já noção, valeu a live só já por ele, né? não tinha noção, eu tinha uma certa noção, dei uma pesquisada, algumas coisas que você falou eu já tinha tido entendimento, mas como me abriu mais o coração para viver essa devoção, outras eu não tinha, né? Não tinha algumas vivências, e como isso vai também transformar minha vida, né? Com o desejo de que Nossa Senhora esteja sempre presente aqui na minha casa, no meu coração, na vida das pessoas da minha família, com o desejo também de evangelizar mais ainda por meio de Nossa Senhora. Então, queria que a gente terminasse rezando essa Ave Maria por você que está aqui, por você que vai assistir essa live que vai estar gravada, para que os nossos corações possam se unir ao coração da Virgem Maria e que nós possamos verdadeiramente resgatar no nosso coração a devoção à Santíssima Virgem, né? E que as nossas vidas possam ser entregues ao Senhor por meio da intercessão de Nossa Senhora. Queria que você também colocasse a sua intenção nesse momento, queria que você colocasse o seu coração, tudo aquilo que você traz nesse dia, iniciando mais uma semana, o dia de São Bento, pedindo também a intercessão dele. Quero rezar também pela vida do Padre Rivaldo, que hoje faz aniversário, pelo seu coração, pela sua paternidade espiritual. Quero colocar a cada um de vocês que estão aqui, pedindo que a Virgem Maria interceda por você, por nós, para que os nossos corações se voltem ao coração do seu Filho. Ave Amém. Maria, Ave cheia de Maria, graça, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora do Carmo! viva! Salve Maria, boa Salve noite a Maria! todos vocês. Boa noite a Vocês que todos! entraram, vocês que entraram depois, podem assistir essa live fantástica, maravilhosa, que o nosso irmão Alan trouxe para nós, com todas as respostas sobre Nossa Senhora do Carmo, explicando para nós o que é escapulário, devoção. Então, assistam, essa live vai ficar gravada. Uma boa noite para vocês. E depois eu coloco lá nos stories do nosso escapulário, o valor que está o nosso escapulário também, tá bom? Para que você que ainda não tem um escapulário, possa adquirir esse escapulário e fazer sua imposição, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Uma irmã. Deus boa abençoe a noite. todos. Vamos ter mais live, né? Depois a gente vai se Espero. organizar para fazer mais lives aí. Amém. Boa noite a todos. Salve Deus Maria. Boa abençoe. noite a todos. Salve Maria.